Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Sucesso. E hoje nós estamos aqui com Maurício Paz Meinert e vamos falar muito sobre música, sobre o instrumento, sobre a bateria, sobre turnês, sobre empreendedorismo e sobre negócios. Maurício há mais de 30 anos envolvido exclusivamente dedicado à música, ao instrumento e uma longa jornada pela carreira musical. Fique conosco e não perca esse episódio. Maurício Meinert, seja bem-vindo a mais esse episódio nosso aqui. Primeiramente, agradecer pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, porque nós estamos, além de estar entre músicos, cara, tu é uma referência hoje na questão musical, mais de 30 anos, né? Principalmente com a questão dos tambores, a bateria, o instrumento, né? Então, vai ser muito legal o papo de hoje. E aí, para quem não te conhece aí, né? Constrói uma linha do tempo aí, quem é o Maurício Meinert, como começou, quando tu começou a tocar bateria, como foi. Então seja muito bem-vindo. Bom, primeiro, muito obrigado a vocês. Eu sou também ouvinte, sou telespectador do programa, assisti todos os podcasts que vocês lançaram, desde o primeiro. E já quero parabenizar vocês pela iniciativa de trazer todas as pessoas super interessantes que vocês trouxeram. E para mim é uma honra poder participar de um podcast assim, que já vem com uma estrutura desde o início bem bacana, um cenário lindo, todas as pessoas que vieram, conteúdo incrível. Eu estava falando para você ali em off, quanto a gente aprende ouvindo as outras pessoas de várias áreas. Achei interessante, vocês trouxeram médicos, músicos, pessoas que são influências digitais, pessoas da área de barbearia, enfim, de todos os tipos sociais e opiniões e formações. Isso para mim é uma aula gratuita que a gente tem aí, né? Legal. Então, assim, começando a falar sobre mim, assim, eu comecei a tocar lá em 91, mas eu já estava fazendo aula desde 89 de batera, né? Eu já vim com esse intuito de aprender como professor desde o início, né? Então, a vontade veio lá de trás, né? A vontade de descobrir isso, porque eu tenho alguns músicos na família, né? Eu te diria que a influência vem dentro de casa mesmo. Meu irmão, ainda ele toca guitarra, mas ele era guitarrista da primeira banda de rock de Bento, que era o Ribbentrop, junto com o Milton Larentes, né, com essa galera aí que começou o rock aqui em Bento. E me lembro de assistir um show quando criança, lá no Aparecida, que o Milton Larentes entrou num caixão, assim, uma coisa inusitada para mim, né? Então, já estava vendo ali ao vivo. E Bento proporcionou isso, né? Apesar de eu não ter nascido em Bento, nasci em Lages, né? Mas vim para Bento com 4 anos de idade. Então, eu me lembro da fase que eu morava ali no centro, no edifício Posa, né? Em frente à prefeitura. Então, eu já estava vendo a movimentação das Fenavinhas nessa época ali, nos anos 80, que era muito legal. Uma das cidades que mais ofereceu, assim, que eu me sinto gratificado por isso, de poder ter crescido em Bento Gonçalves. Isso fez uma diferença enorme, assim, até para a minha carreira musical, né? Se eu tivesse em outras cidades, talvez não tivesse tido tantas oportunidades como eu tive, e nem tantas experiências. Como começou dentro de casa, meu irmão tocava guitarra, e eu já tinha, assim, a chance de pegar a guitarra e o violão. Eu comecei mesmo tocando violão, assim, ó, como autodidata. E depois, em 89, ali, depois de ter assistido o Rock in Rio, de ver os músicos tocarem dentro de várias bandas, como teu pai foi baterista do Arpege e outras bandas que tocavam na cena, e tu vai abrindo, né, o interesse por essas bandas e assistindo cada oportunidade que tinha, e também nos clubes que a gente vivenciava ali, no Aliança, no Ipiranga, vendo as bandas tocar ao vivo, que foi despertando esse interesse, né? Eu poderia destacar também o Real Cibis, que era uma banda que tocava muito ali nos anos 80, que também me chamava muito a atenção. E depois meus primos de Nova Prata, aí em memória, meu tio Krieger, Ivo Krieger, que ele criou muita coisa interessante lá de amplificadores, vocês devem ter ouvido falar. Ele tocava em casa e tocava na noite bastante, e a gente visitava ele. Eu já enxergava, assim, quando criança, aquela quantidade de instrumentos que ele tinha em casa. Então já tava bem à vontade, assim, com a música dentro da minha família, né? Minha irmã também cantava quando meu irmão tocava violão dentro de casa. Então era certo que eu ia ter alguma coisa ali. Mas voltando ao edifício Posa, lá era legal porque tinha o Renato Gabriel,
que morava ali. Ele morava no 11º andar, então eu via a movimentação de alunos que subiam para fazer aula com ele, e ele também me inspirou bastante. E aí lá por 91, que eu fui começar a tocar, assim, a primeira oportunidade que eu tive foi tocar com um gaiteiro, né? Inclusive o Castilhos era o gaiteiro, que eu tive a oportunidade de tocar numa festa de firma, assim, acho que foi da Made Center, fui convidado, a primeira vez que eu toquei, foi em 91. Então, eu nunca tinha tocado com ninguém assim ao vivo e já encarei essa bronca aí. Então, já começou com aquele pé de não ter preconceito, apesar de eu gostar muito de rock. Na época, a gente já tinha essa ideia de ter que tocar o que aparecia, né? As oportunidades que tu tinha, né, independente de estilo ou não, tu já se via como um músico que estava ali para servir o público, né? Então, dali, eu tive oportunidades mais tarde de entrar na banda Tempero Nosso, eu digo que foi a primeira banda que eu tive uma agenda assim de shows, porque a banda já tocava em Farroupilha, num local chamado Vicentino, tocava no Atalaia, tocava nas festas de clube, e a primeira vez que eu toquei no Joy, né, que é o grande palco aí da Serra Gaúcha do rock, todas as bandas aqui da região, é o templo sagrado do rock, aqui é o Bar Joy, né, foi em 93 a primeira vez. Tem que convidar o Joy pro programa. Vamos convidar ele. Que é o mais antigo do Rio Grande do Sul, eu acho, ainda em atividade, hein. Para de Sopro Dado, eu acho. Tem muita história lá. Continuando. Maurício. Então, eu tive essa oportunidade de tocar com músicos maravilhosos, que era o Mauro Zini, o Renato Gabriel, o Dudu Oliveira e o Fernando Caineleto. Então, eu tinha uns 15 anos, por aí, nessa época, 14, 15 anos, quando eu tive essa oportunidade. Então, para mim foi de ouro, né? Eu já tinha banda com a gurizada da minha idade aí, a galera que tá assistindo aí, o Wagner Cainelli, o Kleinor Posa, que era da turma aí, a gente já fazia som com uma bateria juntos, e eu já estava assim vislumbrando a ideia de fazer o acordo com a musa, né, com a música, né, fazer o pacto aí com a música e tentar seguir como músico. E tinha esses dois cenários, eu tocava com uma galera assim da minha idade, uma coisa mais rock, e já via a oportunidade de Tempero Nosso como uma banda que poderia me dar shows de carreira, realmente era, porque eles já eram mais profissionais na música do que o meu início de carreira, e aprendi muito ali com eles, tocando Jorge Benjor, tocando Tim Maia, tocando Ed Mota. Eu diria que 80% do repertório da Tempero Nosso na época era som nacional, e na época era bem forte a música nacional, assim, pop, radiofônica, né? A gente tocava Manuel, tocava Jorge Benjor, e vários Jorge Benjor, e Cláudio Zoli, me lembro que a gente tocava, mas também tinha um Eric Clapton lá pelo meio, até porque o Caineleto tocava muito bem Eric Clapton, e eu considero ele um cara que me inspirou muito, porque quando eu saía do ensaio, a gente ia dar uma volta de carro e tal. Um abraço aí, Caineleto, se estiver assistindo. Foi um cara que me inspirou bastante, porque ele mostrava os sons assim com uma paixão do Clapton, 10 Years After, Jimi Hendrix, e na época assim, eu até conhecia, mas não tinha muito acesso, né? Outra coisa que era difícil na época é ter acesso a discos, né? Era muito caro, e na minha situação ali, meus pais não eram, assim, do tipo de pessoas que ouviam muitos discos, né? Apesar de ter música na família, a gente não tinha o hábito de ter discos. Então era colar o ouvido ali no rádio, na Ipanema FM, que eu ficava conhecendo muita coisa ali, que eu nunca tinha acesso ali. Eu ouvi Jethro Tull pela primeira vez, ouvi Yes, Led Zeppelin, já tinha alguma coisa em fita cassete, assim, que meu irmão trazia para dentro de casa, mas ali que eu fiquei conhecendo com a Ipanema FM uma vastidão de discos ao vivo, AC/DC, você descobrir o vasto cenário do rock, né, nessa época. Então, eu fiquei na Tempero Nosso um tempo, e então eu tive a oportunidade de montar uma banda com uma gurizada ali, inclusive meu primo, né, João Rodrigues, outra influência também, apesar de ele ser mais novo que eu, ele me influenciou bastante porque ele tinha uma coragem gigante assim na música, já bem jovem, já formava bandas, ele tinha uma banda chamada Fuga, e até eu acompanhava a banda assim mais como o hold da banda, né, na época que eles tocavam, para conhecer, né, o cenário. Me lembro de muitas coisas que eles fizeram, como abrir a banda Ave de Rapina em Garibaldi, na Arcaia, cara. Eles abriram esse show e eu fui junto com a galera e tal, que era uma banda já nacional, assim, já tinha um repertório, os músicos bem profissionais. E então nessas nossas viagens aí pelo cenário musical, a gente acabou formando uma banda chamada Estado Civil, que era eu, o Joel, o Fernando Salton, o Dudu Oliveira e o Rodrigo Valério,
que a gente puxou ele, assim, eu fui fazer uma visita na casa dele por função de que meu pai tinha uma empresa de imóveis para fazer alguma coisa lá, e a gente já tava colocando ele dentro da banda, ele era bem jovem, assim, acho que ele tinha uns 12, 13, 14 anos, uma coisa assim. Já começou com a gente ali. E a gente tocava nesse cenário ali de Bento, que era Clube Ipiranga, Clube Susfa, Joy, esse cenário que existia aí na região. E dali foi rápido para eu já receber convites como banda Black Sniper, que era uma banda que tinha o Marcos Bertolini, o Japa na guitarra e o Miller na outra guitarra também, que inclusive era cunhado do Joey, né? Cunhado do Joey. Então ficou um canal bem mais fácil assim pra... a gente começou a tocar mais no Joey, não funcionou somente disso, mas a banda já tocava bastante no Joey, né? E eu fiquei um tempo nessa banda e dali eu saltei pro House Beats, assim, logo. Até porque eu senti, como eu estava vivendo de música, que eu precisava de uma banda que tivesse uma agenda bem composta para que eu pudesse investir mais em equipamento, investir em estudo também, em aulas, investir em tudo que precisava para melhorar como músico, né? Que ano foi no Real Cibis? Eu acredito que foi de 94 para 95 eu entrei no Real Cibis. 94. E até nós estávamos falando antes aí que foi em 93, eu acho, 92, 93, que eu fui teu aluno durante, eu acho, um ano, que foi onde tu que me apresentou praticamente a bateria como a partitura, o instrumento, a maneira assim de tocar de uma forma, como se diz, mais pedagógica, né? Então foi contigo. E aonde que tu buscava? Eu lembro que tu fazia umas aulas fora, em Porto Alegre, né? Na real, eu comecei com o Wagner Basso, né, que era batera do Real Cibis lá. Eu acho que antes de 90 eu comecei com ele, eu não tenho certeza disso, acho que foi 89 por aí. E ele também já ensinava as partituras e tirava alguns sons, eu me lembro de ele me passar Yes para tocar, Cazuza, coisas que eu ensino também para os meus alunos até hoje. Então foi um baita professor, ele era bem paciente, me lembro que ele sentava do lado do aluno, assim, eu ficava em cima mesmo, dando os toques, e ele tinha uma baita batera Tama também, o que já ajudava a enxergar coisas, tocar em pratos huge, em equipamento que a gente não tinha acesso, né? Era difícil, era caríssimo, então foi bem legal. Mas chegou uma hora que eu quis, assim, buscar alguma coisa mais focada no rock metal, como você falou, Joe Satriani. Eu gostava muito de Joe Satriani, Steve Vai, música instrumental, né? Música instrumental rock, com influências diversas e tal. E aí eu fui no Joy assistir a banda The Roses, que era o Power Trio The Roses, né? De Caxias do Sul. De Caxias do Sul. E aí o Sandro Stecanella me chamou muita atenção, porque ele realmente dominava o instrumento e tocava com uma paixão incrível. E ele era um cara prolífico no instrumento já ali em 93. Ele fazia solo de batera. O The Roses tinha umas composições que lembravam muito de Joe Satriani, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, essas bandas. Então era Fábio Alves, Marcos de Rose, Santos Stecanella. Aí já tinha uma galera ali, o Moisés, em memória também, Moisés. Ele fazia aula também já com o De Rose, o Joel fazia aula. Então a gente começou a abrir um canal para começar a fazer aula com essa galera aí. Como também tinha essa coisa de tocar com o Joel, uma banda, que o outro, ele também já tinha trazido uma fita do The Rose, e a gente, quando foi assistir, eu já conhecia bem o trabalho do The Rose, assim. E fui para Caxias fazer aula com o Sandro. E então o Sandro já trabalhava bastante com partituras. Sim. E ali me despertou mais ainda para a questão do pedal duplo, 2 bumbos e tal. E foi muito legal, acho que eu fiz uns bons anos com ele enquanto eu estava no Real Cibis mesmo, eu fiz aula com ele também. Mas assim, na questão de tocar, o Real Cibis abriu muito para mim o profissionalismo, porque eu estava saindo de bandas que eram bandas cover, assim, banda de final de semana, para uma banda que ensaiava integral durante a semana, né? Então o Clésio, o Clemente, Stanislavski, deixar um abraço para eles aí também, se estiverem assistindo, vou mandar o link depois para vocês aí. Eles tinham um profissionalismo já acima da média, né? Eles viviam assim integralmente de música, tinham equipamentos de alta categoria, né? Guitarras importadas e amplificadores, e tinham todo o PA da banda, tinha um ônibus que viajava, que fazia essa função de transporte da banda, tinha uma equipe, né? Então já começou a descobrir como era tocar
ao vivo e tudo que envolvia a montagem de um equipamento de som, montagem de um repertório. Era uma banda que viajava muito, tinha uma agenda lotada, assim, de fazer mais de 20 shows por mês com essa banda. Então, aí que eu comecei a enxergar as coisas num outro prisma, que era o prisma desses caras mais velhos. Então, tu vê, eu tive a sorte de trabalhar com pessoas mais velhas. Por isso, essa questão de experiência, eu sempre indicaria até para quem está assistindo o programa, buscando essa temática de sucesso em algo, que sempre procure aprender com a experiência de outras pessoas, que no dia a dia tu vai aprender coisas que não tem nos livros. Porque os problemas são N que surgem e a experiência vai te ensinando, e lidar com pessoas que já têm mais experiência vai cortar muito caminho. Que foi o que aconteceu para mim, né? Então eu vivi aqueles anos ali, 94, 95, 96, 97, tocando muitos shows, viajando muito. A banda tocava muito por toda a região, Encantado, Mussum, Estrela, Santa Clara, Mussum já falei, Porto Alegre, tocava em festas. Nesse cenário, baile, né? Baile a gente diz naqueles eventos de 4 horas a fio, vamos dizer assim, tocando, né? Exatamente, mas era um tipo de baile chamado baile jovem, né, em relação Sim. ao que existia. E também tinha jantar de casais, a gente fazia reunião da RBS na época, né? A banda tinha empresário, né? Então já tinha um profissionalismo. Era uma empresa, né? Era uma banda empresa. empresa. Exatamente. Foi aí que eu posso dizer que eu me profissionalizei em todos os sentidos, né? Em levar a carreira a sério. Durante a semana a gente ensaiava bastante, tinha que tirar muita música, porque da onde surgiu o repertório? Da FM Comercial, né? A FM Comercial jogava no ar o que seria o sucesso do momento, e essas bandas, que existiam várias, não era só o House Beast na região, Santa Catarina principalmente, Paraná e São Paulo tinham as bandas que tinham ainda mais profissionalismo, hein? Traziam shows incríveis pro palco, músicos absurdos, assim. Como Banda Fama, como o Portal da Cor e muitas outras. Sim, eram inspirações e acabavam sendo para... Era o que a gente tinha acesso, assim, né? E era bem interessante, isso mostra como o brasileiro é criativo, né? Porque o brasileiro, ele é do baile, a gente estava até falando isso. O brasileiro é do samba, o brasileiro é do baile, como fala a Fernanda Abreu. Porque as pessoas vão para o evento para dançar, né? Então essas bandas, elas têm que agradar no geral. Tanto o cara tinha que gostava de rock, porque rolava Nirvana, rolava Metallica, né? Até é importante lembrar que lá atrás, em 91, foi um ano muito importante para o rock, né? O ano de 1991. Você vê como eu já estava conectado com esse ano, e muitos de nós estavam. Foi lançado o Black Album do Metallica, Nevermind do Nirvana, Use Your Illusion do Guns N' Roses, e o Ten do Pearl Jam, e o álbum do R.E.M. tem Losing My Religion, que é o que mais procurar, tem mais coisa ainda ali naquele ano. Então é incrível, bem no ano que eu comecei a tocar já com essa energia do rock, que eu curtia muito. Foi o ano onde teve mais lançamentos de rock. E como a gente não é que a gente precisava, a gente queria viver de música, queria estar mais em contato, né, com música. E tinha bandas como Ego Mecanoide, Barbarella, que existe até hoje, né, que faziam isso. Isso acaba na época um cockpit ali para quem almejava ser músico, como eu, assim, na idade que eu tava, 20 anos foi quando eu entrei no House Beast. Eu era bem jovem e... Tu era mais jovem da banda? Eu acho que eu era o mais jovem da banda. Até foi por indicação do Maurício Tussetti, ó. Um abraço, Maurício Tussetti aí. Toquei com ele na Púrpura também. Depois, mas ele acabou me indicando porque ele era vocalista da banda. E a gente fazia esse repertório FM comercial, mas como a gente era roqueiro, a gente tentava, né? Eu e o Maurício ali, a turma, puxar um pouquinho, né? A gente tocava um Van Halen, tocava até Dream Theater, chegou a tocar ali na época que eu tava. E acho que foi uma escola bem importante pra mim, né? Até 98, 99, que eu comecei a fazer um som nessa época com o Evandro Demari. Deixar um abraço pro Evandro Demari aí também, se ele estiver assistindo. Hoje a galera pinta todo mundo. Eu tenho que mandar pra todo mundo aí. Quem não conhece o Clube do Sucesso agora. E é tudo nome que, cara, a gente se identifica, porque eu ia no show da galera, inspirando, que um dia eu falei, cara, um dia eu quero ser esses caras. Porque é muito legal, Maurício, quando é que tu traz a realidade, né? Era o que nós tínhamos acesso. Cara, era telefone. Olha, velho, na década de 80 para 90, nem todo mundo tinha telefone, hein? Que era caríssimo ter um telefone. Sim. Imagina tu ter toca-discos. Quando é que virou cassete, então?
Cara, foi um tempo que pra te inspirar, tu tinha que ir em bailes, ver os outros caras, e é muito legal a tua história, porque me parece que tu sempre teve muito claro onde que tu queria chegar, e os caminhos que tu foi percorrendo foram te levando e abrindo as portas certas, né? Eu digo que eu tive muita sorte de estar em Bento Gonçalves. Porque assim, o meu pai, ele nasceu em Montenegro, o meu avô tinha armazém em Caxias, antes dos anos 40. E ele conheceu minha avó, né, todos em memória já, em Montenegro. Ele foi para Vacaria, uma época que tinha aquela história do campo da aviação, de Vacaria, ele quis empreender lá e tal. Até eu te digo que esse lado vendedor aí, que eu tenho hoje, tem muito a ver na herança do meu avô, né? Meu pai sempre conta que ele era bem comerciante, assim, e tal. E era a época de andar a cavalo, né? Então, o meu pai, ele foi... já tem 88 anos, né? Ele tá bem lúcido, ele conta as histórias, ele era marceneiro. Então, ele conseguiu emprego dentro do batalhão ferroviário. E por isso eu nasci em Lages, porque meu pai ele ficava sediado em Bento, ele foi transferido para Lages. Eu e minha irmã Maristela nascemos em Lages. E o meu irmão Marcos e a minha irmã Jucimari nasceram em Bento, que eles são mais velhos, né? Então, foi um período que meu pai foi para Lages, transferido. Depois, quando ele voltou, ele foi sediado na Escola Agrotécnica, na época, que hoje é o Instituto Federal. Ele foi funcionário ali durante uns 7 anos por aí. Sim, escola de enologia hoje. Então por isso eu falo que eu tive muita sorte, porque eu frequentava a escola agrotécnica quando menininha, lá ajudava meu pai a lixar, né, os móveis que ele... Eu comecei trabalhando com meu pai como marceneiro, cara. Então essa coisa de trabalhar que tu falou, esse valor ao trabalho, independente do que seja, que a seriedade veio de berço, porque meu pai era muito, muito trabalhador, e ele trabalhou até, inclusive, em obras do governo como Mula Preta. Ele trabalhou no Mula Preta, cara. Ele fez o Mula Preta lá junto com... Não eram muitas pessoas que trabalharam, né? Vocês já foram visitar o Mula Preta? Para todo mundo saber, o Mula Preta... É o viaduto que tem Vespasiano Corrêa, que ele não tem as laterais, ele não tem aquele recuo, né? Então ele conta que eles tinham que atravessar de um pilar ao outro numa tábua de 30 centímetros, né? Para fazer o que eles precisavam fazer, sim, né? Porque não existia segurança. Né? Então tu vê que são coisas que a gente acaba herdando dos pais, assim, a garra, o valor ao trabalho e tudo mais, essa coisa a gente acaba herdando de casa. Mas te digo que eu tenho muita sorte de poder ter crescido em Bento. Minha mãe é de Rosário do Sul, da fronteira, né? Então esse meu lado gaúcho aí vem lá de Rosário do Sul, né? Que é... E tem outra questão, que tu sempre teve crescendo na música no sentido de oportunidades, Sim. né? Inclusive, tu fez até turnê pela Europa depois. Sim, isso foi depois, já em 2000, né? Entrar nesse assunto. Quando eu saí do Real Cibis, eu entrei na Nacional Kid. E aí, de novo, vou mandar um abraço aí pro Lelo Valduga, Fernando Salton, Rodrigo Valério e Ivan Demari também. Na época eu já tava fazendo um som aí com o Demari, que ele queria fazer um trabalho próprio, assim, diferente do que ele fazia na Tribo, ele tava na Tribo, eu acho, na época. E aí surgiu o álbum, se eu não me engano, Serendip. Eu trabalhei com ele nas composições desse álbum, que é instrumental. Mas ali, cara, bem em 99, que eu já tava tocando no Nacional Kid, a gente tava fazendo muito show em Porto Alegre, aqui em Bento, Joio, Piranga, tudo que tinha. Que já era uma banda pop, assim. Que era uma banda pop, que já também aí, como o Lelo era um grande cantor já nessa época, já tinha herança do pai dele, do Beto, e o Fernando Salton, que era meu vizinho, meu parceiro de música ali de quase todos aqueles anos, vizinho de porta quase, né? Então a gente estava sempre tocando junto, ensaiando muito, assim, se dedicando a tocar, principalmente sons que a gente curtia, como Dream Theater, Van Halen, e a gente tinha um trio instrumental, ele e o Joel também, um pouco antes, que a gente chegou a ganhar alguns concursos na Atalaia e tal, a gente tocava Malmsteen, tocava Satriani, foi dessa época que tu fez aula, eu estava muito envolvido com isso aí, de tocar em trio instrumental, que a gente curtia muito, né? Se esperava muito na questão do De Rosa e tal, né? Que tava fazendo aula com o Sandro também. E ali em 99, quando eu tava na banda cover, na Nacional Kid, que existe até hoje, né? Uma carreira muito longa, um negócio que deu muito certo aí. Eu tive o convite, então, do Fábio Alves, em 99, ali no final de 99. Ele tocava na Lucília, era um cara que, pra mim, era um horizonte, assim, um exemplo de música, né? Porque a gente assistia muito a Lucília, eu achava a melhor banda que tinha
banda assim de Muito palco. bom. Ah, os caras eram muito bons. Muito bom. todos, né? Quem teve todos. Até continua hoje com outras Sim. bandas e tal. Mas Eu me era lembro de assistir sensacional. eles lá em 90, alguma coisa no Atalaia, que era uma banda excepcional. Sabe aquela história, né? Gurizão não tinha dinheiro nem pra pagar o ingresso pra entrar, ficava escondido assim, perto da janela, pra ouvir a banda Círio tocar. Ao vivo. Ao vivo. Eles eram Mas não assistia, né? Uma que era de menor, não podia entrar, e outra. E nós estava pela aventura, né? Saía por aí pra ver a cena. Inclusive, nos anos 90 tinha um monte de casa de show em Bento. Sim. E pra quem era músico, principalmente, ou quem tava na trilha musical, tinha essas referências, né? Bento, Caxias, que era uma oportunidade de tu estar em contatos com músicos bons, né? Sim. Porque quem era músico, a gente da turma, nem todos eram músicos. Tinha alguém que era músico, tocava, mas quem era músico tinha um ouvido e estava sempre com a intenção de ver alguma banda. Tava sempre atrás de algum lugar que tinha uma banda tocando, porque tu queria estar próximo a essas pessoas que já eram profissionais, né? E de tinha alguma forma. o 8 da Graciema, que tinha os bailes lá, que vinha Foi gente muito de tudo O que é Portal da lugar. Cor, principalmente, que vinha tocar. O Joy, que era aquela coisa, sempre foi o palco do rock, né? Pô, tocaram um artista de renome nacional lá, Celso Busboy, Fernando Noronha, que hoje mora nos Estados Unidos, Bia Lambique, entendeu? Nenhum de nós, o Papazalinga tocou ali, né? Sim. Então, Foi uma galera. acho muito legal isso, que a gente tem esse palco do rock aí, que é gigantesco, é conhecido fora do Brasil, inclusive. E dava essa oportunidade para quem era músico local ter o Dava. contato com esse pessoal que já tinha um Dava. profissionalismo alto. Era só ligar pro Joy que tu conseguia, né, E uma na passagem entrada. de som dos caras lá, por exemplo, né? Exatamente. O Joy era muito democrático nesse sentido, vocês sabem também, vocês começaram Tocou tocando muito, lá. né? Ele que abriu as portas E pra gente dar até hoje ele é democrático, sempre tem banda nova, de gurizada nova. É muito legal esse papel que ele Ele faz. foi consultor da banda, quase, né? Porque ele deu vários toques, assim, Olha pra ali. nós e tal. Que legal. Porque ele sempre foi uma referência, o Joe. Sim. Então, depois, para ti tocar em outros lugares, tu só tinha como currículo, não, eu toco no Joe, e tu já entrava Exato. em outros lugares, porque era uma referência. É já. isso, como tu citou, assistiu a banda de Rosa primeira vez no Joy. Naquela época eu ainda estava tocando no Joy com a National Kid. Aí recebi esse convite do Fábio Alves. Aí tu foi pra The Rose, daí. Ele me surpreendeu o convite. Na época eu também estava com um projeto para tu ver quantas coisas concomitantes. Eu sempre fiz muito, sempre tocava em muitas bandas. Mesmo que eu estivesse tocando baile, eu procurava manter algumas bandas de fora para não ficar só naquele repertório, não ficar acomodado, digamos assim. Então na época eu estava trabalhando com o Christian Rigon, em memória também, né? Que foi um cara muito legal que passou na minha carreira. E ele tinha um trabalho instrumental. E era junto com o baixista que tocava com a Tita Saque e com o Paulo Schreber também, em memória. E que foi muito legal trabalhar isso aí. Meio que me preparou para entrar com o The Rose. Um pouco antes disso eu fiz um workshop também, porque eu estudei uma época com o Fábio Schneider, né? Vou dar um abraço para ele aí, vou encontrar ele logo aqui na Expo Porla, de maio a gente vai se encontrar lá. Que foi outro excelente professor, cara. O Fábio, ele me botou muito dentro da leitura, né? E ele me deu a oportunidade de fazer um workshop na escola dele, na qual na época participou o Maurício, o Fernando Salton. E me lembro na época que tinha o Wilson aqui em Bento, né? Que era do arpegio. E eu levei a música Erotomania do Dream Theater para ele fazer as trilhas, porque era uma época... Hoje é muito fácil, tu pega a trilha lá da Erotomania sem bateria, tu acha tudo que é tipo de trilha, MIDI, áudio e tudo mais. Mas na época não tinha, né? Como é que eu vou tocar com a Erotomania? Tocar com a música original não dá, tinha que fazer uma trilha sem batera. Tem o baixo e até o Maurício participou, não nessa música cantando, porque ela não tem vocal, né? Instrumental, participou cantando uma outra música. Eu não me lembro se foi Another Day ou uma outra música do Dream Theater. Eu me lembro do Wilson chegar lá, ouvir a música e já sair tocando, assim, sem nem conhecer o Dream Theater, pra ver o que o cara já tocava, né? Que conhecimento dele. Ele já saiu fazendo lá os compostos e falando, e curtindo e tocando, e meia hora ele já tinha gravado a música, né? E depois a gente tava lá no MIDI. Incrível. Aí eu levei na época era disquete, né? MD, né? Você usava MD pra usar a trilha. E fiz esse workshop lá, e o The Rose estava lá no workshop, assistiu. Isso também serviu para ele ter um interesse maior, né? E depois o Sandro mesmo indicou, né? O Sandro Stecanal, porque eu mostrava algumas coisas que eu tirava do trabalho dele nas aulas. E aí eu fiz o primeiro teste, acho que foi em janeiro de 2000. Eu fiz o teste com os caras. E foi na minha casa mesmo, né? Eles eram até Bento e tal.
Porque tu tinha o estúdio lá. Eu tinha um estúdiozinho ali, né? aula, Exatamente, isso aí. Daí fizeram o teste e, cara, eu fui péssimo no teste, né? Fui péssimo, fiquei nervoso. Imagina, os caras eram uns ícones pra mim, pá, de repente eu tô nessa aí. Eu achei que eu fui péssimo no teste, né? Mas aí demorou uma semana e tal, eles falaram, a gente escolheu e tal. Acho que eles tinham feito o teste com outros caras também. Eu não tenho certeza, nem me lembro se eles me falaram isso ou não depois. E aí a empreitada era a seguinte, era ir pra Europa com eles, pra fazer uma turnê na Europa. Que o Sandro tinha decidido não participar dessa turnê, que era o batera que já estava desde a banda The Rose. E aí eu encarei essa missão aí. A gente era a Akashic. Era a Akashic, então não era mais banda The Rose. E já era uma banda que já tinha tocado. Já tinha tocado em Caxias alguns shows, tinha feito na Casa da Cultura que eles faziam. E tinha o vocalista, que era o Rafa Gubert. E tá aí até hoje também tocando. Um abraço aí, Rafa Gubert, Rafa e Tita, né? Eles têm a dupla. Muito, muito legal. Éder Bergosa nos teclados. Maestro. Ó, mandar um abraço pro maestro aí também. Eu assisti uma apresentação de vocês, eu acho no Sesc, aqui em Bento, teve uma época aqui no Sesc. A gente andou fazendo depois da volta da turnê. E o The Rose, né, que era o cara que já tinha turnê, já tinha um trabalho solo, né, já tinha um trabalho solo bem reconhecido antes da Akashic, que montou essa banda com vocalista e tal. Eles me convidaram para fazer parte dessa turnê, não tinha mais nada além disso aí, era mais a questão da turnê, né. E aí essa turnê começou a acontecer com o The Rose e o Rafa indo primeiro para a Europa, e nós ficamos ensaiando vários dias por semana porque a gente, antes de ir para a Europa, eu não tinha tocado nenhuma vez com eles. E realmente as músicas eram super difíceis, eu encarei, né? E também me desacomodei da questão de estar na National Kid, que era uma coisa assim garantida para mim, né? O meu emprego. Na verdade, eu estaria me mudando para Porto Alegre se eu não tivesse ido para a Europa. Porque a National Kid estava indo para Porto Alegre. O Bozo foi, o Fernando foi, e o Demari também já tinha apartamento lá e tal, o Léo também. Porque era a banda da casa, lá do Dado já. E foi bem nessa época que eu tava, já era a banda da casa ali do Dado, já tava entrando como banda da casa. Que seria já uma bandeira cravada em Porto Alegre para depois... Que mesmo tendo várias possibilidades, para essa banda era melhor estar em Porto Alegre. Eles estão lá até hoje, né? Tem a carreira lá, o Léo tem a carreira dele lá até hoje. Mas aí, nessa história de ir pra Europa, eu saí da banda, deixei aberto, eles pegaram até o Marcos Mangoni na época, lembro. Fizeram vários testes com o batera, escolheram ele, que ficou muito tempo com eles também. E eu fui nessa empreitada, acho que foi em março a gente começou a turnê. E começamos em Madrid. A gente se encontrou em Madrid, na Espanha. Saiu de São Paulo, Madrid, um voo trilongo. Acho que é umas 11 horas por aí. Quanto tempo ficou de turnê na Europa? Olha, perto de um ano. Depois eu chegar nessa... E sem voltar. Foram pra lá sem e voltar. Full lá. Full lá. E vocês já tinham agenda lá ou conforme iam lá, iam fechando e as coisas iam acontecendo? O que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha uns contatos lá em Portugal que procuraram o The Rose. E por isso surgiu a ideia da turnê, antes da minha entrada. E eles foram fazer esses acústicos que já tinha em Portugal, já tinha agenda lá. E a gente ficava se comunicando, ó, a gente tá ensaiando aqui, vocês estão aí, então tal data, o resto da banda, que era o trio ali, baixo, teclado e batera, rumavam para Madrid pra gente se encontrar em Madrid. E a gente foi, então se encontrou em Madrid, ficamos, eu não acredito, uns 5, 6 dias em Madrid. Mas não era o foco começar em Madrid. Porque eles já tinham conseguido, inclusive, uma gravadora interessada, que tinha ouvido as demos que já tinham em Portugal. Estava sediada ali próximo a Santarém. A gente pegou um trem ali, Madrid, Santarém, umas 12 horas até chegar lá. E os caras já conseguiram uma casa pra gente ficar. A banda comprou uma van pra gente poder fazer os translados que precisava. A gente ficou sediado numa cidade próxima a Santarém. Então a nossa rotina antes de começar os shows era todo dia acordar às 9 horas e ir pro estúdio estudar. Principalmente eu ia estudar muito porque eu ainda não estava assim no pique das músicas. Então eu ensaiava das 9 até meio-dia e a banda chegava e ensaiava todos os dias à tarde. Isso foi em torno de 1 mês e meio, assim, enquanto a gente estava ajeitando as coisas. E não fazia show. Não, a gente estava se preparando pra turnê já lá. Isso foi muito legal, cara. Porque uma coisa é tu tá
em casa, com os problemas do cotidiano, outra coisa é tu tá totalmente né? focado. Mas tem outro lado também que vocês não tinham renda, não estavam recebendo ou estavam indo só com o que tinham. Ainda não tinha renda, porque ainda não tinha iniciado os shows, e cada um levou uma grana, né? Sim. Na verdade, foi um investimento de cada um, não foi uma contratação, né? Então, nessa ideia, os caras dessa gravadora, chamava Scalabis na época, que também tinha uma banda, eles tinham um local de ensaio, eles sediaram para nós esse local de ensaio, então a gente ficava lá praticando, deixando o chão redondo, e tinha um equipamento ótimo, né? E dava percebendo assim as diferenças que tinha assim, de Portugal para nós, muita cultura acontecendo assim, em todos os municípios, dos menores para os maiores, casas de shows específicas para rock, coisa que a gente só tinha em São Paulo, né? Eles tinham várias assim dentro. E aí a gente começou, o primeiro show foi no Hulk Bar em Lisboa, no Bairro Alto, em Lisboa. Foi o primeiro show que eu fiz na Europa. E, inclusive até foi com uma Pearl, uma bateria da Pearl que eles emprestaram pra gente, uma Export vermelha. Então esse primeiro show foi o show que definiu o contrato com a gravadora. Os caras da gravadora estavam lá, assistiram o show. Deu um público razoável, era uma casa pequena. Tem inclusive uma foto desse momento aí, até hoje. E ali a gente já sacramentou que seria assinado com a Scalabis, que era a gravadora na época, né? Que se interessou pelo Akashic. Então, a partir dali a gente fez uns 10 shows em Portugal. Eles fizeram uma agenda para nós e muitos lugares diferentes, Porto, N cidades, possível lembrar de todas, mas eu tenho isso anotado e tal. A gente ficou um tempo tocando em todas essas cidades até que a gente foi para Espanha, porque como nós tínhamos o estúdio agendado para outubro, a gente estava ali em maio, junho, a gente tinha um bom período para explorar a Europa por conta, então a gente tinha uma van, a gente foi para Espanha, a gente foi para La Coruña, e lá a gente já tinha contatos, eu tenho contatos sindicados pela gravadora, a gente tocou bastante na região de La Coruña, festivais assim na praia, para bastante gente, abrindo para bandas espanholas, pubs da região, e depois a gente foi até a França, Chambéry, uma cidade onde tinha um zine que estava interessado em fazer entrevistas. A gente foi para a Suíça logo na sequência. E na Suíça a gente tocou bastante. Um país assim que eu achei lindíssimo, além de ser um país espetacular, assim o local turístico espetacular. Tinha um pub onde a gente ficou tocando integral assim durante um mês, alguma coisa assim. Tocando ali direto no pub, todos os dias quase tocando ali no pub. E sempre o estilo Akashic, sim. Era tocando as músicas do Akashic e alguns covers. A gente tocava alguns covers, tocava de Purple, tocava até Glenn Hughes. Nós gostávamos bastante da carreira solo do Glenn Hughes. E nessa época aí você já estava afinadaços, assim, por exemplo? Sim, já tinha feito. Imagina o Akashic fazia um show por ano, né? Aqui nós já tinha feito mais de 20 shows em pouco tempo. E foi até engraçado porque o pessoal é mais frio lá, né? O dono do pub e tal, totalmente frio. Assim, no primeiro show, me lembro. E a gente decidiu tocar um cover do AC/DC, né? Imagina a que tocando AC/DC, tocamos Higher to Hell. E o cara pirou, abriu o peito, assim, achei a tatuagem do Bon Scott no peito. Que massa. E aí ele casou com a banda. A gente ficou um tempo ali tocando pra ele. E é legal porque os suíços têm esse costume, né? A gente dá um espaço pra tu viver perto deles, assim. Depois eu acabei vendo isso aí lá. Encontramos com brasileiros lá, que iam assistir nossos shows, porque a gente tocava ali, mas tocava numa cidade próxima, que era Freiburg. É uma cidade dentro de um canyon, assim, espetacular. E a gente tocava em outros pubs lá. A gente tinha um show acústico também, para lugares onde não dava pra detonar muito, né? O legal é que como a gente é brasileiro, já estava acostumado a se virar, né? A gente não ficava preso só no show heavy metal. A gente tinha outros formatos de... E me lembro de vir brasileiros, inclusive gaúchos, que já moravam um tempo lá, ficar emocionados. Bah, vocês são uma banda lá do sul, vamos comer alguma coisa lá em casa, fazer uma janta e tal. Eu, pelo menos, me liguei muito em histórias de pessoas que mudaram daqui para viver na Europa lá. Isso era 2000, né? 24 anos atrás, uma realidade totalmente diferente, né? Cada país tinha sua moeda, né? Eram os escudos em Portugal. O franco suíço até hoje é o franco suíço. Qual foi o país que vocês mais ficaram, mais tocaram, assim? Lembra? Na Suíça a gente ficou um bom tempo, cara. Uns 2 meses, assim, por aí. Tocando lá. Mas no fim, eu acho que foi Portugal que a gente ficou, porque a gente voltou pra gravar o disco lá depois. Depois da Suíça, a gente foi pra Bélgica, tinha um contato lá. E a gente fez alguns shows na Bélgica. O The Rose e o Fábio foram pra Holanda também fazer alguns workshops. Tinha um guitarrista de uma banda que o The Rose conhecia, que fechou algumas coisas pra ele lá.
E aí a gente começou a volta. A gente até parou em Paris um tempo ali para conhecer. Eu não conhecia Paris, né? E a galera já tinha ido outras vezes, mas foi pouco tempo, em torno de uma semana a gente ficou ali. Ali foi mais difícil, assim, de rolar alguma coisa, mas foi bem interessante ficar ali. Foi a parte mais turística para nós. A gente foi visitar alguns lugares turísticos e tal. E aconteceu uma coisa inusitada. Quando a gente saiu de Paris, até hoje tem isso, né? Os agricultores trancaram as estradas lá. E naquela época já. E ficou sem combustível nos postos. E a gente ficou com a nossa van uns bons dias ali. Aí deu pra conhecer uma galera que também ficou na mesma situação que nós. Meio que acampado lá. É, um casal de gurias, um motorista alemão de caminhão e uma inglesa que tava viajando num trailer. É até engraçado porque ela era casada com um cara que tocava no Marquee, na casa Marquee. Lá já tinha tocado com o Paul McCartney e tal, ela mostrou as fotos. E aí era uma banda, e foi legal que a gente fez uma janta num dia, né? E nós estávamos ali em Bordeaux, né? Logo na saída ali. Lembro de nós ir numa cidadezinha perto e comprar aquele garrafão de vinho Bordeaux, assim, com a proteção de palha, né? Um ótimo vinho Bordeaux, inacreditável, né? Aí um fazia a massa, trazer o vinho. Aí demorou uns dias, veio o combustível, a gente perdeu alguns shows da agenda lá na Espanha. Fizemos shows na Espanha. Isso está até no YouTube, para quem quiser conferir lá, só procurar Akashic, La Coruña, procurar. Tem o solo de batera meu lá num pub, nesse mesmo pub da volta. E tem um show inteiro desse de La Coruña. Só procurar lá, é Carvalho, La Coruña, que era um local perto de La Coruña, assim como se fosse Bento Garibaldi. E a gente fez o último show da turnê lá nesse pub. E aí a galera já gritava o nome da banda, já cantava os sons, sem a gente ter gravado o disco ainda. E aí começa em outubro a gravação do disco. Claro que antes teve um tempo ali para se preparar mais ainda, que foi pela batuta do Luiz Barros, que era um cara já conhecido, né, em Portugal. No meio de produção ele era batera da banda Taranto. Se vocês procurarem aí, quem quiser conferir aí, Taranto é uma banda portuguesa de heavy metal, uma banda bem heavy metal, assim, Judas Priest, Manowar, essa onda. E o cara tinha um estúdio chamado Rock and Roll, e foi lá que a gente gravou o primeiro álbum. Que foi pra mim a primeira experiência de gravar um álbum assim, por uma gravadora, e o primeiro álbum que eu gravei, né? Tocando músicas assim, já com bastante exigência. Assim, também, né? Essa questão de dedicação e trabalho, ensaio, né? Total, né? Desde que a gente chegou na Europa, pensamento só na banda. Tu falaste da questão da grana ali, o dinheiro que entrava nos shows, a gente mantinha a vida de todo mundo lá, né? Então, a experiência ótima foi essa, porque eu nunca tinha tido uma experiência no qual tu tá somente integrado com a banda, né? Esse contrato, acredito que deu essa força para que a gente ficasse só focado. Então era muito legal, porque a gente saía dos shows, tava o guitarrista ensaiando o solo, o outro ensaiando a parte dele, focado, era música própria, né? Então aí surgiu o Timeless Realm, que é esse álbum do Akashic, que tá aí no Spotify, quem quiser curtir, no Apple Music. Teve duas, eu tava vendo, foram duas turnês que vocês fizeram lá. Sim. Vocês fizeram nos anos 2000 e depois voltaram em 2007. 2007 na Alemanha, só na Alemanha. Com a Akashic também. Akashic também. Quantos anos você ficou na Akashic? 8 anos. 8 anos. Pegou as duas turnês. Sim. O Akashic acabou em 2008. Uhum. E... Foi a última turnê, então. Foi a última turnê. E aí, nessa questão da gravação do primeiro disco, foi um grande desafio, assim. Pra mim, isso aí me formou como músico, assim. Eu pude pensar, hoje eu sou um músico mais profissional. A gente nunca acaba de conhecer. Nunca termina, é um processo que nunca termina. Mas ali, por aquela prova, assim, me lembro de gravar a música Memories num take só, que é uma música trilonga, cheia de compasso alternado, de tanto que estava ensaiando aquilo, mas ensaiando de um jeito que não era cansativo, né? Porque eu gostava muito das composições. Então eu respeitei as composições como o Sandro tinha feito as partes, mas coloquei meu tempero ali, né? E resumindo, eu não era um baterista de heavy metal clássico, porque eu tocava de tudo. Tocava pop, tocava rock, antes do Hospice tocava samba, tocava música brasileira, e foi isso, eu acho que foi a grande escola. Conseguiu te adaptar bem, né? Consegui me adaptar bem e gravei aquele disco. Pra mim foi um marco, né? E foi gravado em ADAT, não dava pra ficar editando muito, em fita, né? Uhum. E aí acabou essa experiência e a gente decidiu voltar pro Brasil no final do ano para visitar familiares e tal, com o intuito de voltar e lançar o disco. E a gente voltou para cá e fez um show aí, a galera de Caxias vai lembrar, na Casa da Cultura,
que a gente estava muito entrosado e fez um show apenas do retorno da turnê. Que foi fantástico, assim, a Casa da Cultura lotada. E depois aí houve impasse com a gravadora, porque a gravadora é uma gravadora pequena, eles pegaram muitas bandas, não conseguiram lançar os materiais, e acabaram liberando o disco para nós, e a gente conseguiu uma gravadora em São Paulo, e na época era a Helion, e o disco só foi sair um ano depois, em 2001. Enquanto isso a gente voltou a ensaiar, voltou a se programar, né, para viver esse novo momento. Em 2001 a gente foi para São Paulo, pela gravadora, para fazer uma agenda que teria lá de casa de shows. Na época, São Paulo tinha uma cena bem interessante, metal, assim, para receber uma caixa que tinha casas que colocavam um show todo final de semana, assim, focado em metal. Led Slave, Fofinho, quem conhece aí vai lembrar. E o Manifesto, que existe até hoje, Manifesto Bar, a gente tocou em todos esses lugares, foi nos programas, programa do Vitão, era um programa de heavy metal, assim, de rádio. Fez toda essa agenda aí, foi muito legal. Essa incursão em São Paulo, a gente ficou um tempo lá, vários meses em São Paulo. Deu para conhecer o cenário de São Paulo também, as bandas que existiam na época, como funcionava o cenário, que era muito, muito mais focado nessa época. Não, muito legal essa tua história, porque a música em si, às vezes ela começa com uma brincadeira de amigos, né? Formar uma banda, um toca alguma coisa, outra. E aí, quando tu menos espera, tu recebe um convite e tem que mudar tudo aquilo que tu conhecia, talvez como música, como banda, tu começa a experimentar algo novo, que é a profissionalização, né, do trabalho em si, para ter algum possível resultado disso, né? Assim, particularmente para mim, eu precisava fazer isso porque eu enxergava, de alguma forma, que o futuro na minha carreira seria estar numa banda que trabalhava com um trabalho autoral. Na época, eu estava curtindo muito Dream Theater, Symphony X. Apesar de não ser um baterista focado em heavy metal, pintou a chance ali de buscar esse outro lado que eu curtia muito. E ainda mais com os caras que eu tive a oportunidade de tocar, que eram referências, né? Mais uma fonte de aprendizado, né? Sim. E então acho que ele foi ali em 2001, 2002, a gente fez muito show pra cá quando a gente voltou, fez então a região de Porto Alegre, alguns festivais que tinha, Opinião, outros shows. E eu já tava trabalhando também, como eu não parava quieto, já tava tocando de novo o Demar, estava tocando com outras bandas, estava fazendo outros trabalhos também, tocando com banda cover também, porque entre o meio de uma coisa e outra tem que se virar, né? Só que agora também com uma bagagem de turnê, de gravação, de disco, então tu enxergava também a música totalmente diferente de quando tu saiu daqui, né? Exatamente, voltei a dar aula, né? Que apesar de ter dado uns toques para alguém que pedia lá na Europa e tal, não tinha uma sala para dar aula lá, porque estava focado só na banda. Mas quando eu voltei a dar aula, voltei com tudo aqui, a gente voltou a se sediar aqui e tinha ensaio semanal em Caxias, aquela coisa toda, manter a banda e tal. Até que em 2003 surgiu uma outra oportunidade, uma outra gravadora, em São Paulo também, que era Frontline, o nome da gravadora. Eles estavam investindo em muitas bandas, a gente foi convidado para fazer um tributo ao Journey, gravar a música Open Arms, num estúdio bem legal em São Paulo, que era LCM Studios, existe até hoje. Santiago Ferraz, né? Ele foi operador de Tim Maia lá nas épocas lá. E então lá eu tive a oportunidade de conhecer o Adriano Daga, da banda Malta, que era produtor nesse estúdio, fixo nesse estúdio. E ele produziu essa música, Open Arms. Esse cover que a gente iria lançar pela Frontline numa coletânea que se lançar nos Estados Unidos e tal. A gente se espantou, porque surgiu uma gravadora interessada no trabalho em bancar um disco novo do Akashic e tal, porque pela recepção do primeiro disco do cenário metal, né? E aí, isso aí foi um processo, a gente gravou esse cover primeiro, depois surgiu a proposta de gravar o segundo disco, né? Que tá também aí nas redes sociais, quem quiser curtir. A Brand New Day. Nesse eu já tenho participação como autor nesse disco, das linhas de batera, foram criadas músicas bem diferentes do que era o primeiro álbum. O primeiro álbum tinha aquela influência bastante Symphony X, bem mais metal. Esse álbum já tem uma cara mais pop, assim, algumas coisas. Era natural, né? Porque a galera da banda, eu não enxergo os membros do Akashic como metaleiros, assim. Eu falei bem antes, o Fábio era baixista da Lucille, tocava de tudo. O Gubert também cantava de tudo, cantava voz e violão e tal. O Éder Bergosa também arranjava e tocava de tudo. Então a gente queria fazer uma música, assim, naturalmente surgiu uma estética de música que fosse bonita para os nossos ouvidos, só que tivesse também essa coisa do peso, né? E das quebradeiras do...
Isso é um álbum que eu particularmente gosto muito. Foi gravado em São Paulo, no LCM Studio. E aí, os caras bancaram a vinda do Luiz Barros, que foi o produtor do primeiro álbum. Vai lembrar que tanto o primeiro álbum quanto o segundo, eles foram masterizados pelo Tommy Newton, que foi o cara que fez o Def Leppard, o Scorpions. Então tem um baita som esses discos. Até pouco tempo atrás eu voltei a ouvir eles e disse, nossa, me espantei com a sonoridade gigante que eles têm, assim, mesmo sendo gravado há 20 e poucos anos atrás. Esse registro deve ser muito legal, assim, porque tu lembra da época em que tu se envolveu com esse trabalho e hoje tá um pouco, às vezes ele fica meio esquecido, de certa forma, Sim. Fisicamente lá, mas tu chega lá, eu acho que é toda uma nostalgia, toda uma lembrança que... E até, como a banda acabou em 2008, há pouco tempo atrás eu fiz umas pesquisas e tem várias resenhas de sites americanos, europeus, desse disco, falando muito bem do trabalho. E a banda nunca mais pensou em voltar, assim. Essa não volta da banda teve vários motivos, porque cada um foi tomando um rumo diferente, né? E houve essa tentativa, não digo que houve uma tentativa de voltar, a gente até conversou algumas épocas voltou a conversar, mas não houve de fato uma, assim, vamos fazer um show. Tocar, então. A gente diria que o Akashic deveria voltar a existir, mas talvez um reunião, para um show seria legal, né? Isso é uma coisa que não chegou a ficar séria em nenhum momento desde o final da banda. Eu acho que por questão de direcionamento de cada um, né? Cada um foi para um lado, começou a fazer coisas diferentes, que nem o The Rose se tornou youtuber, o Fábio se formou em música, hoje é professor de várias escolas, foi mais pro lado de orquestra. O Gubert tem a Rafa e Tita, acho que faz muito tempo que ele não canta heavy metal também. E o Éder tem um estúdio, toca com um monte de gente, entendeu? Então... Até porque nós estamos falando de uma linha de tempo entre começo e quase 15, entre 15 anos daqui a um pouco, né? 20 anos, e muitas coisas acontecem. A própria internet surgiu na metade desse, né? Durante esse tempo aí. E aí as coisas vão mudando um pouco também. Com certeza. Na época, a linguagem daquela época, houve um boom de interesse pelo prog metal. Isso aí que levou a Akashic a ter esse investimento aí de gravador. Mas enfim, aconteceu mais ou menos o que aconteceu da primeira vez. A gente gravou o disco e o disco não foi lançado. A gravadora teve problemas financeiros também. Tinha o sócio no Japão, era para ser lançado no Japão, não foi. E de novo a gente lançou com a Helio. De novo com a Helio, a primeira gravadora que já tinha lançado de São Paulo, que lançava o Sinfonia X no Brasil, lançava Glenn Hughes, lançava uma série de artistas, assim, digamos, desse estilo musical, assim, mais prog metal, hard rock, enfim, que não eram mainstream, né? Eram um alternativo, assim, de lançamento. E aí rolou em 2005, 2006, coisas bem legais. A gente abriu o Pain of Salvation no Via Funchal pela Helio. Foi uma experiência fantástica. Eu considero até hoje Pain of Salvation uma das melhores bandas de prog metal do mundo. Eu tive a oportunidade de dividir o palco com os caras para 8 mil pessoas, né, em São Paulo, Via Funchal, que era a melhor casa de shows do Brasil, né? Era a única que tinha o aval da Broadway para colocar um espetáculo. Tu tinha como baixar o palco, levantar a plateia, toda em anéis, assim, com acústica de estúdio atrás do palco. Então, quem quiser procurar aí, não conhece o Via Funchal, foram gravados vários DVDs lá, Charlie Brown Jr., RDB, o Angra gravou lá. Então, porque era uma casa que era um estúdio, tinha camarim 6 andares, assim, tu podia entrar com um ônibus, pela parte de trás dela tinha uma garagem gigante lá para tu poder fazer todo o trâmite para várias bandas, organizar palco, entrada por trás do palco no elevador. Cara, tem muita coisa assim. Nós estamos quase se encaminhando, não sei como é que tá de tempo aí. Não, sabe, vamos seguir, que tem uma proposta nova para fazer hoje. Porque, cara, a tua experiência é muito vasta, tanto em questão no instrumento, bateria, quanto na questão bandas, na questão turnês. Eu acho que como músico e quem esteve envolvendo com a música, cara, é a oportunidade que nós temos aqui estar diretamente conversando com uma pessoa que, de certa forma, não ficou só no Brasil, teve experiências, né, que te levaram ao crescimento, e hoje poder contar isso aqui para quem está em casa nos ouvindo. Inclusive, rapidamente eu vou pedir pro pessoal que nos assiste aí para curtir, compartilhar e assinar o nosso canal. Assim a gente sempre convida pessoas, né, com essas histórias, essa bagagem, essa experiência, para levar esse tipo de conteúdo para quem nos assiste aí. Continuando a tua trajetória na música e até fora do Brasil, né? Então, pois é, né? Quando a Akashic volta lá da Europa, tem toda essa trajetória aí, depois de 2001 até
a gravação do segundo CD, que foi em 2003, só foi lançado em 2005. A gente faz esse show na casa que eu estava falando antes, o Via Funchal, né? Então, em 2007, a gente tem a brilhante ideia de fazer mais uma turnê na Europa. Então, a gente decide ir para a Europa novamente, toda a banda, os 5 membros, assim, para a Alemanha. É só para esse país, para conhecer o cenário empresarial que estava acontecendo lá na música. Não era o objetivo principal tocar, como foi da primeira vez, mas sim aumentar a rede de contatos da banda e conseguir uma gravadora lá fora, e nós precisávamos de uma gravadora que tivesse uma potência para lançar isso para o mundo. Era esse o plano, né? Então a gente vai ali no início de 2007, fevereiro, que eu me lembro, foi isso, e a gente se fixa primeiro em Frankfurt. A gente tem vários contatos em Frankfurt, a gente visita lojas de instrumentos musicais, a gente vai atrás. Inclusive em Frankfurt tem a Music Mass, na época não estava acontecendo essa feira, seria sido muito oportuno também. E a gente fazia os contatos da banda por conta própria, sem a gravadora, pelo MySpace, que na época era um portal. Nem sei se existe ainda o MySpace, né? Então a gente vai para Frankfurt, fica um tempo em Frankfurt, aluga um carro pra gente ir até Colônia, né? Em Colônia as coisas já são muito maiores nessa ideia, porque Frankfurt é meio que o centro de grana da Alemanha, né? É como se fosse São Paulo, né? E Colônia é como se fosse o Rio de Janeiro, é aquela coisa da arte, da música, muitos televisão, programas. Então a gente vai lá, participa de algumas atividades que a gente já tinha organizado antes, deixa muito CD para pessoas interessadas e vai rolando. A gente vai para Essen, que é uma outra cidade onde nós tínhamos o contato de uma banda. A gente tem um contato com eles, vai pro show deles, eles conheceram o nosso trabalho, curtiram muito, e a gente segue até Düsseldorf, a gente faz show em Düsseldorf. Depois parte da banda vai para Berlim e depois a gente se fixa em Hannover, que é uma cidade muito interessante, é uma cidade mais industrial, é a cidade onde nasceu o Scorpions, né? Inclusive lá tem o Museu do Scorpions, que ficou do início deles, fui visitar esse local. É incrível, Hannover é uma cidade assim de 400 mil habitantes, só que quando tu começa a conhecer ela tem o potencial de uma cidade assim de 2 milhões de habitantes. O que ela tem de atividades culturais, o que ela tem de... próxima a ela tem a Bayer, 20 km de distrito industrial de Hannover tem a Bayer, o BMW, né? A gente vai visitar também, vai conhecer. A gente foi lá para conhecer a Alemanha e fazer negócios na época. Conseguir distribuir nosso CD e tal. E ali mesmo a gente tem algumas reuniões com algumas gravadoras, então a gente fica sabendo que as coisas estavam mudando já ali. E isso viria para o Brasil depois, que seria o fim desse modelo de negócios, de você fazer um contrato com uma gravadora, ou relançar trabalhos antigos, ou fazer contrato para trabalhos novos, e turnê vinculado a uma gravadora. A gravadora maior, que nós tínhamos acesso ali, ela já estava em recuperação em relação ao governo, ajudando a gravadora a conseguir se manter, porque o mercado estava caindo vertiginosamente no mundo, não só na Alemanha, né? Por causa desses streaming aí que tu comentaste antes, o Napster, Kazaa, entre outros que já existiam, então as pessoas já estavam deixando. E essa pessoa fala que tinha gostado muito do trabalho e que eles teriam interesse se as coisas não tivessem tomado esse rumo. Então, a gente fica mais uns meses ali e retorna ao Brasil. Já com a ideia de que não haveria mais aquele modelo que nós buscávamos, de gravadora, licenciamento, só para bandas que já ficaram, que já tinham um negócio em cima disso, que os CDs vendem até hoje, mas vendem muito menos do que vendia antes de 2007. Né? Então, a banda volta para o Brasil depois de 4, 5 meses lá. Foi uma experiência gigante e até em função disso foi uma informação muito importante para mim, saber dessa mudança, começar a me preparar. A banda volta, toca mais algumas vezes por aqui, a gente tenta começar a compor, mas com esse impedimento de modelo que a gente não sabia para onde ir, cada um se sente à vontade para tomar o seu rumo. Né? Em 2008, então, a Caixa que acaba, numa reunião a gente decide acabar com a banda.
Até porque eles estavam com essa notícia adiantada perante o Brasil. Exatamente. Porque lá fora na Europa, por exemplo, já estava acontecendo, mas aqui no Brasil ainda não, né? Ia demorar talvez algum tempo. Exatamente, então a gente já começa a tomar um direcionamento mais regional, já sabendo que essa história é mais global, porque inspirado em quais bandas? Nós nos inspirávamos no modelo do Sepultura, no modelo do Angra, que era fazer um som cantado em inglês, trabalhar muito em cima e tentar lançar isso lá fora, e aí conseguindo esses lançamentos através de uma gravadora e manager, conseguir fazer turnês. Essa foi uma época bem segura até para aqueles que já estavam no mercado há muito tempo. Para as grandes, né? Para os grandes trades da música internacional. Maurício, a experiência da Caixa que foi a tua maior experiência profissional, assim, de banda, de fazer essas viagens, de conhecer mercado, porque em paralelo à música tem muito forte a questão do negócio. Sim. E olha que coragem, né? Imagina tu olhar para o presidente da Kodak na época que falaram para ele, cara, ninguém vai mais revelar foto, né? Ele não quis mudar, acreditou que a digital era só passageira, foi lá, quebrou, né? Mas olha o impacto que tem quando vocês se sentam para dizer assim, cara, o nosso modelo de negócio não funciona mais, a gente acredita que é melhor acabar com a banda. Cara, deve ser uma decisão muito difícil, assim. Foi uma decisão difícil, mas era o que se apresentava como o projeto era para ser internacional. Se tu não tem, mas vamos dizer assim que as gravadoras que a gente tinha esperança eram na Alemanha, porque o metal é muito forte na Alemanha e o metal progressivo também, então. E a gente já havia tentado outras gravadoras, as multinacionais, as gigantes, não tinham interesse, óbvio. E essas gravadoras mais especializadas era realmente o mercado. E eles também já não estavam mais... Estavam, entre aspas, já fechando as portas para novas contratações, né? Com certeza eles reduziram de tamanho, existem até hoje na parte digital, entende? Só que era engraçado, até a dica era, vai tudo pro digital. Mas nós pensávamos, para onde digital? Nós dávamos o MySpace não tem como tu recolher dinheiro. Tu lançava ali para as pessoas ouvirem. Então, nesse formato a gente ficou completamente perdido. Barata tonta, e cada um toma seu rumo e tal. Eu começo já a pensar na minha escola, pro futuro, a construir um local, porque até então eu não sabia se ia morar aqui. Desde 2000 eu estava viajando, fiquei um tempo em São Paulo, já em 2000 a gente ficou bastante tempo na Europa, então era onde a banda acontecesse que eu iria morar, era esse o planejamento. Como a gente acabou finalizando esse projeto de trabalhar fora do Brasil e cantar em inglês e tudo mais, aí eu começo a me fixar aqui. Porém, entre o meio tempo dessas viagens com a Caixa, que foi o projeto que realmente me tomou mais da minha energia, mais da minha vontade, que era o que eu curtia, como eu falei antes. A gente tinha essa afinidade com essas bandas, como modelo de negócio, o Sepultura e o Angra. A gente não tinha muito a ver, principalmente com Sepultura, mais a ver com Angra, obviamente. Mas a banda tinha muita influência de Symphony X, Dream Theater. Depois a gente descobriu que a gente poderia fazer uma coisa mais aberta, mais radiofônica do que até esses caras, sabe? E esse segundo álbum, e quem quiser curtir aí, procure no Apple Music, no Spotify, a Brand New Day, que é o último álbum lançado do Akashic. Então já tem muita gente que eu vejo em comentários do YouTube, dos clipes que ficaram, comenta, voltem e tal. Hoje, com certeza, seria outra ideia, outra realidade a gente está vivendo hoje, né? Já tem muitas formas de captar dinheiro com o fonograma digital, né? Que nem existia isso na época. Uhum. Então, como eu falei, foi uma mudança radical de comportamento do mercado internacional em relação ao consumo do fonograma. Mas o fonograma, ele vai estar sempre ali, o direito dele, o amor pela música vai estar sempre ali. O que vem mudando é o formato com que ele vem sendo comercializado e mostrado ao público. Primeiro o vinil, depois o CD, aí a digitalização, e agora a gente tem esses canais de streaming como Apple Music, Spotify, que estão ali hoje. Também vão estar sujeitos a mudanças, né? Eu vejo muitos artistas reclamando da questão da quantidade de dinheiro que consegue recolher dali, né? Porque ele sabe que é muito difícil compor música boa, requer muito planejamento, muito esforço, muita dedicação, e principalmente se tu for fazer uma produção musical bem rica, tu vai gastar muito para isso, né? Em termos de arranjo, de músicos conexos que vão trabalhar ali para executar esse arranjo. Enfim, em 2008 eu fico aqui em Bento mesmo e começo a produzir umas bandas no mini estúdio que eu tinha montado na minha casa mesmo, no que seria a escola
que é hoje MP Music X, né? Aí surge um ex-aluno meu e pergunta, pode produzir uma banda, que eu tenho uma banda e tal. Eu sabia qual era a banda, uma banda bem promissora, a banda tocava nas escolas, tocava na escola deles, tocava em festas assim da cidade, que era Elixir, né? Hoje é Elixir Inc. Então eu começo a produzir a banda e percebo que os caras tinham um talento forte, assim, para fazer um trabalho até autoral, né? Como eles queriam fazer, mas para fazer um trabalho sério autoral. Fazer lançamento de discos. Eles trabalhavam mais com cover e com algumas músicas. E tinha potencial para arrumar exclusivamente para o trabalho autoral. Daí a gente pega algumas músicas, começa a produzir, e aí por parte da banda surge o convite para que eu entre como batera da banda. Aí eu entro como batera da banda, a banda começa a pensar nessas gravações, a se dedicar, mas também num novo repertório, começa a se remodelar. E pinta também a vinda da Cachorro Grande para Bento no programa da MTV chamado Cachorro Grande em Busca da Fama. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu toquei mesmo com o Elixir, que foram as gravações foram no antigo Ferrovia Cult, né? E foi muito legal. Depois passou pela MTV, né? Todas as cidades que eles passaram, cada cidade tinha uma banda escolhida e tal. Já começou com o pé direito ali, né? Em 2008. Mas também junto com essa banda eu tava tocando com vários músicos que eu já tinha parceria antes, até inclusive enquanto o Akash que estava rolando, né? Porque as parcerias do passado não acabaram, né? Evandro Demari fazia shows com ele e ele tinha nessa época, e tem até hoje, uma visão bem empreendedora na música. A gente acompanhava Alemão Ronaldo, acompanhava outros artistas como Luiz Carlini. Ele criou empreendimentos de shows no qual ele trouxe esses músicos para Bento em função dos lançamentos dos discos instrumentais dele, como André Cristóvão, Fernando Noronha, o Alemão Ronaldo, eu falei antes, o Luiz Carlini. E esses shows aconteceram também nesse período de 2008 em diante, junto com esse novo projeto Elixir. Também, um pouco depois, eu recebi o convite do Hernani, fiz parte dos Bardos da Pangeia também, e participei das composições ali de algumas músicas que foram... Até foi feita uma demo gravada no Zamba, né, do Zamba, que seria o embrião, né, do que eu ouço até hoje. O estilo deles foi ficando cada vez mais sofisticado. Era, de novo, eu, Mauro Zini, que já tinha tocado com ele na Tempero Nosso, e Evandro Demari, e o Hernani, né? Pra mim era uma novidade estar tocando com o Hernani, foi um grande prazer também, aprendi muito. Ele é um grande compositor e um artista assim nato. Muito legal também essas duas fases, foi tudo concomitante ali, né? Elixir, Bardos da Pangeia. Quando eu vi, eu tava tocando em 5, 6 bandas. Quando eu decidi ficar aqui, e também porque precisava tocar, e eu gosto de tocar em muitos projetos para aprender mais, né? Para poder viver a música mais intensamente, mas também para ter inspiração, para estudar novos estilos e tal. E aí vai ali 2008, 2009, 2010, aí em 2011 ele decide então gravar um disco de músicas autorais em inglês, né? Até a gente havia tentado fazer alguma coisa em português. Eu achava interessante, sabe? Como eu já tive um projeto em inglês e sabia, né, das questões lá de fora e como é complicado. Já saindo do Brasil, tu já gasta 5 passagens só para estar lá e tal. Então, eu já tinha essa ideia de que poderia ser interessante gravar alguma coisa em português para trabalhar mais nesse mercado nosso, que é maravilhoso, né? Até hoje é maravilhoso, que as pessoas gostam muito de música, vão nos shows, compram também, gostam de eventos e tal. Eu até acho até que, inclusive, hoje no Brasil, as pessoas participam mais de eventos do que aquela época que eu estive lá na Europa. Ah, é? Sim, só a diferença é que lá o pessoal é mais do metal rock, aqui as pessoas gostam de estilos variados. O público do rock é menor, mas as pessoas vão ter que admitir que as pessoas vão a shows aqui. Tu percebeu uma diferença depois da pandemia, Maurício? Do quanto as pessoas vão hoje e estão valorizando muito esse tipo de encontro em relação a antes, assim? Sim, enorme, enorme. Isso aí mesmo que eu queria dizer. Hoje eu vejo o Brasil como um selo cultural de tipo, eu participo de shows, né? Uhum. É isso que a gente vê, assim. E claro, é mais o pop de hoje é o sertanejo, né? Misturado com outros estilos do norte e nordeste que surgiram lá, estilos mais dançantes e tal. E aqui também a gente tem a nossa música gaúcha, né? Depois da pandemia as pessoas voltaram, a CTG voltaram, então eu acho que explodiu. Hoje posso fazer esse paralelo, tem muito mais eventos aqui no Brasil do que tinha na Europa nas 2 vezes que eu fui, 2000 e 2007, muito mais. Muito mais, as pessoas são super interessadas, gostam de dançar, gostam de participar, gostam de consumir.
Mas então, ó, voltando ao assunto lá de 2010, 2011, Elixir grava, né, no Norcal Studios, do Get Out, foi o primeiro álbum deles. E seguindo, a banda faz uma série de shows também. A gente participa logo mais tarde de alguns festivais, como o Festival da Volkswagen, como escolhido lá para ir a São Paulo, lá no estúdio da Rádio Mix também. Foi muito legal essa participação lá. Em 2014 eu gravo o segundo álbum de Elixir, que aí saiu pelo fundo, né, aqui da cultura do município, né, deu uma grande ajuda nisso, e eu gravo de novo no estúdio que eu tinha gravado a Brand New Day, com a Akashic aí, sob a batuta da produção do Adriano Daga e do Marcelinho Ferraz, né, que é um cara hoje gigante assim, na produção, até internacional, em Los Angeles e tal. Fiquei muito feliz com o som que eu tirei ali, para mim foi um dos álbuns mais conscientes que eu gravei, porque já tinha gravado vários outros, assim, 2 dias só gravei 10 músicas. Assim, nem usando amanhã, só à tarde e vespertino. Então 10 músicas estão nesse álbum aí, quem quiser curtir. On the Razzle, de Elixir, eu gravei esse álbum no Norcal com o Adriano Daga na produção, que é um produtor espetacular. E eu conheci ele lá em 2003, lá quando o Akashic gravou a Brand New Day lá, entre uns outros projetos que a gravadora estava fazendo. Executando a batera, no caso das músicas. Executando a batera. E aí tu tinha até um comparativo, né? O que foi na caixa e o que foi aí. Então, deu pra mensurar bem, né? A própria dificuldade em gravar, né? Ou a segurança, ou o nervosismo, né? Toda essa questão aí. O som da banda era muito mais focado no hard rock. Então, era um estilo que eu até hoje curto muito. Como a gente começou nos anos 90, óbvio que a gente teve influência do Guns N' Roses, do AC/DC, Aerosmith e outros, e eles tinham essa orientação na época de composição, né, cantada em inglês e tal. Mas aí as coisas vão mudando e chega 2016, aí eu decido realmente parar de tocar em todas as bandas que eu tava tocando em 5, 6 bandas, né? Tocando à noite também com banda cover, fazia esse trabalho de exercer a profissão, que eu acho bem importante, viu? Quem tá ouvindo aí, tá começando como músico, não espere viver só do seu trabalho autoral, você vai ter que também trabalhar para os eventos. Isso é importante, o músico estar preparado, não só para fazer o som que ele curte, que ele acredita, que ele fez do pacto lá atrás com a música, dizendo eu vou ser algo que eu amo, né? E eu vou me dedicar para isso, mas também tu vai ter que exercer a profissão, tocando em eventos, e ser profissional e tocar o que pintar, entendeu? E eu fiz isso até 2016, toquei em banda cover. Eu procurava tocar mais a onda do pop rock, porque é o meu estilo, né? Então, mas também, se o cara quer partir pro lado mais dançante da coisa e tem talento para isso e gosta, acho muito interessante também. Aí em 2016 eu saio de cena aí com esses trabalhos, tanto autorais quanto cover, e monto a minha escola mesmo de música, com as minhas ideias e tal, que é MP Music X, aí em 2016 começo, né? E vem sendo bem legal, até a questão logo depois ali, 2017, 2018, 2019, veio a pandemia, e a gente estava trabalhando só com a escola. Foi um imenso desafio, né? A gente cumpriu as regras, não recebeu ninguém lá e ficamos online. Aí que foi uma coisa que eu não reclamo em nada, porque eu aprendi muito nessa época. Porque eu já estava fazendo edição de vídeos, né? Tem comentário que vocês tinham nos vídeos que eu fazia, vídeos de alunos e tudo mais. E aí eu caio nessa história de trabalhar ali quase 10, 12 horas por dia, porque dá um trabalho desgraçado fazer conteúdo aí, quem faz sabe o quanto que dá de trabalho, ter que pensar no roteiro do que tu vai explicar para o aluno, que ele vai receber lá online, fazer edição do material e tudo mais. Isso aí foi um desafio gigante, né? Que se tornou um aprendizado. Se tornou um aprendizado incrível, e até hoje se torna, né? Porque, como nós estávamos comentando antes de começar o programa, cada vez mais a gente vive no mundo digital, né? Até em função de distância, às vezes a gente estava falando do trânsito, a dificuldade até, aí o cara pode dizer, olha, hoje tá muito ruim para mim, dá para ser online e tal, e se tu consegue fazer um bom material para aquela pessoa, né? Então, o que eu fiz na pandemia foi material específico, não um curso, sabe, para todo mundo, porque eu acho que em música a demanda de cada um é o que vai ditar o que o professor vai preparar, né?
Tem pessoas de níveis psicológicos diferentes, de velocidade de aprendizado diferente, de objetivo diferente, né? E aí surgiu muito essa coisa de pegar músicas que já tem um arranjo escrito na bateria sincronizado com o áudio. E tipo, gravar tocando isso e sincronizar a performance com a partitura embaixo. Isso eu faço até hoje. É muito legal para quem tá assistindo, porque tu pode ver de cima na câmera como que o cara executa. E se tu sabe ler a partitura, que eu acho que todo mundo deve procurar saber ler música, né? Nós temos que ser alfabetizados também em música. Nós músicos ter leitura fluente, escrita fluente na música, só vai ajudar, não vai atrapalhar em nada, entendeu? E esse tipo de trabalho eu venho fazendo até hoje nas aulas presenciais. Bastante, assim. A leitura de músicas, assim, separada até por nível de dificuldade. Que nem o nível 1. Eu posso tocar essa música mais fácil? Pode, tem um arranjo mais fácil. Um pouco mais difícil até chegar até o original. E aí tu abre a escola, tu lida que eu digo, tu começa a receber pessoas de várias faixas etárias. Sim. E vários níveis de conhecimento também do instrumento. Desde pessoas que querem começar a tocar, como talvez pessoas que já tocam e querem se aperfeiçoar também, né, na questão mais teórica, ler partitura e tudo mais. E aí fica uma pergunta minha, assim, que às vezes o pessoal tem essa dúvida. Tem essa questão do dom, cara, para tocar o instrumento, ou se tu seguir o treino proporcional ao tempo que tu se dedica, as pessoas têm como chegar lá. Ou seja, não tem aquela desculpa de dizer eu não dou para tocar certo instrumento. Vamos falar da bateria especificamente, né? Bom, o que eu posso te dizer claramente desses 30 anos dando aula aí é que é muito difícil pegar alguém que tenha a parte muscular super desenvolvida, a parte auditiva, a parte de leitura do instrumento. Óbvio que se o cara é iniciante, ele não teve contato, ele não vai ter, mas a consciência de um arranjo, tocar bem as partes, respeitar, né? Eu tô falando da bateria dentro da música. É muito difícil tu encontrar alguém que senta e toca assim de primeira, que tu poderia dizer que isso é talento natural. Porque a bateria envolve tu ter inteligência muscular, que é aquele cara que naturalmente dança melhor do que os outros. Esse tem inteligência muscular. Ou o cara que tem mais afinidade com musculação, com natação, com aeróbica, seja lá o que for, ele já tem uma predisposição muscular maior. E tu precisa isso na bateria, para ser mesmo efetivo. Porque é muito movimento, e esses movimentos tu precisa controlar eles para tu extrair, né? O que tu faz na bateria o tempo todo? Tu bate em coisas, né? Então tu tem que ter um jeito de bater que tu consiga manter, porque a música é muito repetição, com boas doses de surpresas, entendeu? Independente do estilo, tem estilos que é surpresa o tempo todo, como prog metal, já disse, isso, o arranjo vai progredindo. Né? Na música pop a gente tem muitas partes iguais, com algumas surpresas. E quem que faz a questão do impacto da música, aquela vinheta, frase que o baterista faz quando vai passar do A para ponte, da ponte para o refrão, é o baterista que tem que fazer. Quem é que dá a sonoridade quando vai para o ride, que a música cresce, quando uma condição num crash que fica super molhada a música, é o baterista. Então o baterista ele tem que ter a visão do instrumento, mas ele também tem que ter a visão de um arranjo musical completo. Por isso que essa tua pergunta, eu responderia que é muito difícil achar alguém que já tenha toda essa consciência construída. Geralmente o cara já tem uma aptidão muscular, olha só como ele aprende rápido coordenação, ou como ele memoriza alguns grooves. Mas assim, eu não tive assim alunos que já conseguiam dominar a bateria e já conseguiam tocar bem dentro de uma música. Porque é realmente isso que eu te falei, é muito difícil achar alguém que tenha consciência. Mas já toquei com músicos que, pela questão do contato familiar, ser filho de músico, tá sempre assistindo ensaio, o cara ia lá pra bateria, ele tocava bem a música, mas aí a técnica dele não era tão boa, porque é aquela história das 10.000 horas, né? Aí por isso entra no mérito de quem se dedica, porque a parte mecânica exige muita dedicação. Então, sabe, hoje a gente tem a cultura do pad, né, de estudo na bateria. Na internet, principalmente, todo mundo fala sobre o pad. É importante o pad para a parte muscular, porque a execução da bateria, como eu falei, é muito repetitiva. Tem músicas que tem velocidade extrema o tempo todo.
Então, se o cara não tem a parte técnica muscular desenvolvida, ele não toca. Não importa o talento que ele tenha. Então, tem estilos que o talento até fica muito de lado, porque é muita memorização, parte muscular e desenvolvimento de vocabulário. Entendeu? Então, eu te diria que em muitos estilos o talento é relevante. Eu acho que a sensibilidade musical é uma coisa que pode nascer com a pessoa. Sabe? Aí acontece a gafe do cara super treinado, que não desenvolve ou nunca teve sensibilidade musical. O cara vai sair tocando coisas que é só bateristicamente interessante, mas não complementa um arranjo. Como, por exemplo, tu pega estilos com a Motown nos anos 70. E dali que saiu todo Diana Ross, Michael Jackson e todos esses artistas. São estilos musicais de grande sensibilidade, sabe? A bateria, ela faz o que precisa fazer com um imenso cuidado, com a harmonia, com a melodia. Os timbres são muito pensados, sabe? Eu vejo a grande riqueza instrumental até os anos 80, na minha visão. Humana, sabe? Que depois já começa a usar muito artifício, né? De produção para ficar mais interessante pro lado comercial. Então, nos anos 50, então, tu tem os melhores artistas, né? Porque tu tinha que ser o cara que fazia lá na hora, não tinha muita preparação, era muito difícil ter estúdio, tinha muito poucos, e o filtro era gigante, né? E um detalhe também, né? Instrumento bruto, praticamente, né? Que aí é voz muito forte, voz, cor e outras coisas, né? Por isso é espetacular ouvir, né? Por essa outra visão de bateria. Mas o papo tá tão bom que eu tenho que deixar um recado aqui para quem está nos assistindo. Pessoal, olha, hoje o Clube do Sucesso, né? Nosso maior programa com uma história brilhante que não fala só do nosso querido baterista aqui de Bento Gonçalves, Maurício, né? Mas também da história da música, né? Aquilo que aconteceu no mundo, no Brasil, né? Agora nós estamos falando muito sobre talento, sobre habilidades, com uma explicação maravilhosa. Então, pessoal, se vocês que estão sempre aqui nos acompanhando, deixa aqui a sua inscrição aqui no nosso canal, é isso que nos motiva a vir aqui todas as segundas-feiras para gravar esse programa, para fazer uma curadoria também com os entrevistados, né? Sigam a gente aqui no Instagram, então no Clube do Sucesso, né? Lembra que aqui no YouTube, se vocês clicarem no sininho, vocês vão ser notificados também. Então façam isso, que aí vocês são lembrados e vocês não perdem conteúdos tão interessantes como esse, hoje falando de música, empreendedorismo na música, negócios na música, negócios que deixaram de existir na música, ou seja, um panorama praticamente de 30 anos que traz muita referência interessante para aqueles que estão aqui nos assistindo. Muito bom, Maurício, assim, ó, fantástico. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Para mim, cara, eu já tive vários professores, né? E eu e o Julian, quando que nós tocava junto, eu lembro que eu, na guitarra, cara, nunca fui bom, assim, mas pelo menos me dedicava, assim. Mas eu lembro que nós tínhamos um sincronismo muito legal já na banda, e tu lembra que às vezes tu fazia alguns rolos de puxada e eu tentava dar umas puxadinhas, ou vice-versa, eu puxava na guitarra e ele pá. Interpretava. Cara, que era meio inconsciente até, né? A coisa vai acontecendo. Mas era um negócio de feeling tão grande que quando que nós subíamos no palco, assim, a gente se olhava e aquela batida, eu entendia o que ia vir depois e depois, cara, puxava e era muito legal. Então, achei uma das melhores explicações sobre a diferença de talento e habilidade também, né? Super interessante, sim, né? Sim. Porque eu também, cara, o primeiro instrumento que eu toquei, teoricamente, foi bateria. Depois eu aprendi violão para tocar baixo, né? Que era a nossa primeira banda. Sim. E o bumbo da batera era uma caixa de gaita, toda skinny. O chipô era um aro do freio daquelas bicicleta de speed, né? Não, esse aí era o prato. Sim. O prato da marcação. O chipô era aquele suporte que segura a partitura. A caixa era uma caixa de bolacha que tinha umas moedas grudadas com durex embaixo. E o Eduardo Selba, não sei se lembra do Eduardo Selba. Eu ia dizer, era do Edu. Era do Edu. Ele foi o nosso professor, porque a gente aprendeu o ritmo com ele nessa caixa. Então, o bumbo, a caixa, o chipô e o pratinho ali. Os tom, a gente pegava umas latas de tinta, e foi assim, até eles compraram a primeira bateria, eu consegui um violão velho, aprendi. Então era o baixista, ele o guitarrista e o irmão, era a nossa banda instrumental com 12 anos e tal.
Só que a importância, eu vou te falar uma coisa, assim, que eu recomendaria para todo pai Sim. que tem uma criança. Não quando que ele ainda não entendeu, porque a criança também tem que ter isso. Não adianta botar a criança de 3 anos, 4 anos lá para frustrar, tu entende? A criança vai odiar isso, ela tem que se interessar por isso. Mas uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida Sim. foi entender de ritmo musical. Com certeza. Porque o ritmo me permitiu coordenação motora, coordenação de pensamento, sincronicidade das coisas, né? E isso vai se multiplicando em várias outras coisas, porque quando é que tu entende de ritmo, compasso, tudo isso, cara, todo o teu entorno começa a mudar. Cara, funcionou para dança também. Que às vezes tu percebe que tem pessoas que eles estão no 2 e 2, mas tu não entende qual é que é a batida que eles estão, será que é na caixa, no bumbo, no que é, né? E isso transformou muito. Mas eu queria que tu falasse de uma coisa muito importante, porque tu é muito empreendedor, cara. Eu digo muito empreendedor porque quando que tu é um criador musical, Sim. tu é um criador de arranjo, tu tá empreendendo na música, né? E a gente sabe também que, além da escola, hoje tu também tá comercializando negócio, tá vendendo para todo o Brasil, Sim. né? Queria que tu falasse um pouco dessa fase, velho. Como é que tudo isso começou? De onde é que saiu a ideia? Foi uma consequência? Na real, isso já começou bem antes, sabe? Bem antes eu tive a oportunidade de representar uma loja em Porto Alegre. E nessa representação que eu fazia, representava, indicava ele, assim, era Battery Store o nome da loja. Dá um abraço aí pra extinta Battery Store. Me inspirou muito, porque ele já tinha um site, e ele já comprava esses produtos, né? Aí eu fiquei sabendo de toda a gama de produtos que tinha, o Rafa Dias, tá? E o Rafa era um empreendedor também, do mesmo circuito que eu, só que ele estava em Porto Alegre, então ele tinha uma escola de música e tinha uma loja também. Esse cara, eu comecei a trabalhar assim com ele, no sentido de divulgar a marca dele, indicar, e eu fiquei sabendo dos produtos que existiam no mercado, que também, nesse caso, era saber o que poderia acontecer aqui, porque eu já sabia bastante, porque eu ia em todas as Expo Music que eu tinha condições, que é a feira de música que existia, agora não existe mais, agora é outro nome. Até vou citar que eu participei ano passado e vou participar esse ano também, da nova feira que tem de empreendimentos desse tipo de produtos. E eu participava dessas feiras e já sabia quem eram as importadoras que traziam tais produtos. E eu prestava atenção nisso, sabe? Aí que tá, essa é a diferença. Você falou, como surge a ideia do empreendedorismo, como surge o interesse. Eu acho que tem interesse, tem que surgir da pessoa de procurar saber mais, ser mais curioso para saber, sem ser encherido, né, como diria o termo, mas no detalhe de tu aprender para ti, né? Então eu ia atrás disso, né? De procurar saber quem eram as marcas que fabricavam, ou quando a gente tinha os catálogos, ficar olhando, descobrindo tudo, né? Porque é muita informação, né? Porque é um produto industrializado feito para um músico que toca, então ele tem que ser resistente, tem que ter uma tecnologia correta, trabalhando com som, então envolve muita física, muita engenharia voltada para notas musicais, para timbre, para montagem, desmontagem, entendeu? Então é muito complexo, né? Trabalhar com isso. E eu já vinha comprando umas bateras importadas e sacando o quanto valia a pena investir. Falaste que tu tocava com uma bateria de brinquedo. Eu comecei com uma bateria que eu mesmo fabriquei. Porque o meu pai trabalhava com móveis, era lata no prato. Eu fiz o pedal. Fiz um pedal com mola e tudo, porque não tinha condições de comprar e queria fazer, né? Queria tocar. Então começa aí empreendedorismo. Como é que se faz isso? Vamos improvisar. Quando não tem dinheiro, improvisa. Essa é a outra dica. Se tu não tem condições, improvisa para começar, até que tu possa chegar no nível para conseguir comprar o instrumento. E a bateria tem uma facilidade, né? Porque aonde tu bate sai um som diferente, então objetos que tu encontra aí, tendo um pedestal que segura de pé, tu consegue fazer a... Tu vê discos do Red Hot Chili Peppers, os caras batendo em ferro para tirar um som que eles queriam lá, para misturar junto com a bateria do cara, entendeu? A questão da percussão é muito ampla nesse sentido, então tu pode batucar numa mesa, gravar, achar legal para aquela composição e manter isso. O batera, ele consegue tocar aqui, porque tu viu o que eu tô tocando aqui, qual parte da bateria seria essa aqui? Os tons, né?
Tu viu? Ó, olha que significativo é isso, que forte que é isso. Então, Cara, o batera... uma visão que tem 3 músicos na mesa, né? Não, por isso, olha que eu ia chegar. O batera, ele consegue imaginar o que ele tá batendo, porque as mãos que ele usa, ele vê isso aí, a mente dele tá vendo tudo isso, mas tu pergunta pra quem não tá entendendo nada e diz, cara, isso é um louco perturbado. Que eu batucava muito, cara, eu no carro, cara, a direção, e é legal a direção, o volante, porque embaixo é caixa, em cima o tom, cara, ele gira. Já vai fazendo uma analogia ao timbre da bateria. Não, e tudo, né? E aí aqui embaixo o pedal tu pode botar de bumbo e tal. Só que assim, daí eu quando tu vê o teu carro tá assim, né? Porque tu tava batendo bumbo no acelerador, né? E eu falei pra minha mulher, tu te ligou? Você ligou na música? Eu falei, cara, não consigo entender nada do que tá fazendo. Mas eu entendi tudo. Eu me ouvia. Eu entendia. Tu tava emulando. E uma das coisas mais legais que eu acho de todos os instrumentos, que é a bateria, sim, a bateria ela te permite tocar com a tua imaginação também, cara. Eu acho fantástico. É verdade. Então, além desse aparato que a gente tem para tirar som, essa questão da qualidade do instrumento, tipo de madeira, é uma coisa que eu venho dos últimos anos sabendo cada vez mais, e experimentando e gravando para ver a diferença. E aí, então, eu abro a minha empresa também já com o KINAI para apresentação e venda de instrumentos musicais em 2012. Eu abro. Mas aí eu começo a comercializar coisas aqui de perto, né? Tem a Seibanes aí, que é um grande fornecedor. Comecei a trazer as baquetas. Na época eu tinha um patrocínio deles, que foi até esse ano, e eu fechei com uma outra marca, que é a ProMark, né? Que é uma marca americana, canadense, que agora eu uso essa baqueta. Mas foi gigante, assim, eu trabalho com a Seibanes. Inclusive fiz eventos, Seibanes Day, que eu toquei, produzi também eventos. Essa história de comercializar instrumentos vem junto na ideia de fazer eventos de bateria. Porque como a gente trazia os caras, eles tinham as marcas, os instrumentos da bateria, dos pratos, eu também vi uma oportunidade aí para começar a comercializar também os instrumentos para quem se interessa. Eu digo que tem uma carência assim, na nossa região desse setor específico, né? E que é muito desenvolvido em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e tal. A gente tem uma certa carência, né? E foi bem ali o boom da minha ideia de trazer instrumentos para minha loja, foi bem ali na pandemia. Eu estava fazendo uma loja dentro da escola, que hoje está pronta, né? 1/4 da escola é uma loja de instrumentos. E aí tem essa ideia burocrática toda de se transformar. Eu era MEI, né? De se transformar de MEI para microempreendedor individual, né? Que eu sou hoje, ainda sou microempreendedor individual. Aí tu tem que te preparar para a questão de carga de impostos, que muda, ser muito estratégico nas compras. Comecei a vender online, foi em 2020 que eu comecei a vender online. Porque antes era só presencial, né? Mas eu já estava fazendo eventos, que nem na área de eventos. Né? Foge um pouco desse assunto, mas também, paralelamente, tem muito a ver. Eu fiz o Mike Terrana, né? Que é o baterista que toca com marcas incríveis aí, as Past, Praça da Past. Fiz o Virgil Donati, fiz o Aquiles Priester 2 vezes, o Eloy Casagrande, que foi baterista do Sepultura, assim, agora há pouco. Gia Dolabella. Kiko Freitas também? Kiko Freitas também, Horácio Negro Hernandes, que era na época que tu era secretário, deu uma força gigante para nós, né? Bem ali no meio da pandemia quase, né? Quando liberou a gente conseguiu fazer o primeiro evento. Então, essa afinidade com as marcas que os caras usam me levou até a Pearl, né? Eu vendo as baterias da Pearl. É uma das únicas marcas que eu compro para ter lá na loja. Uma série de motivos. Primeiro, garantia, qualidade, que eu considero a Pearl o Rolex das baterias. É lindo o instrumento. Tem instrumentos da Pearl que tu olha e diz, eu não vou tocar nesse instrumento. Eu tô ficar olhando para ele, cara, porque ele é lindíssimo, né? Assim como as guitarras da PRS são lindíssimas também. Tem marcas que são assim uma joia, os instrumentos são uma joia, né? A gente sonha com isso, sabe? A gente começa a tocar pela vontade de tocar, mas depois tu começa a ver que o instrumento é a extensão daquilo que tu é como músico, que tu desenvolve com o corpo, né? Por isso que eu acho que não tem que se limitar em relação ao instrumento. Porque quanto mais o teu corpo se desenvolve na música, o instrumento ele vai refinar esses movimentos que tu pode desenvolver de muitas formas. Então as baterias da Pearl começam a comercializar e fazer eventos da Pearl também, com o Horácio ali. E aí, naquele evento do Horácio, eu fico com a bateria do Horácio para minha loja. Aquela bateria que ele trouxe no palco é uma estúdio, uma Session Studio Select. Eu fico com quase toda ela, só algumas ferragens eu não fico.
e coloco lá para eu tocar e fazer uns vídeos para divulgar, mas com o intuito já de vender, não só com o intuito de divulgar a minha escola. E acabo vendendo para uns alunos essa bateria. E ele tinha, o Horácio tinha endorse da Pearl? Sim, ele é um dos maiores endorsees da Pearl no mundo. É um dos maiores, né? E ele é cubano e ele não vive em Cuba, ele trabalha muito em Cuba, mas porém ele volta para Cuba, ele vive no mundo, né? Na verdade. Ele tá sempre fazendo workshop e o cara faz. E realmente o Horácio é um músico muito diferenciado. O que ele faz na bateria, do jeito que ele faz, ninguém faz. E é isso a minha maior dica para quem quer ser músico: tem uma assinatura no estilo. E o mais legal que ele trouxe a música cubana, que é a música da raiz dele. E nós aqui no Brasil, nós temos isso, nós temos o samba, nós temos muitos outros estilos. Então, nós temos uma forte cultura de tambor. Carnaval, samba, tudo isso nos dá a propriedade de surgir cada vez mais músicos que sejam músicos que tragam a nossa cultura para fora do âmbito só do Brasil e consigam exportar. Tem muitos que fizeram isso, Naná Vasconcelos, entre outros, músicos do Kiko Freitas, é um músico que leva o nosso nome para fora, ganhou premiações na Mother Drummer, foi considerado um baterista gigante no mundo inteiro, mas ele está levando cada vez mais a cultura da nossa música, na nossa bateria, da nossa percussão, né? Então, isso aí, esse papel dessas marcas internacionais entrarem no Brasil é também para embelezar a nossa música, porque como é um instrumento muito tecnológico, que tem um som sensacional, por exemplo, eu posso dizer a Export. Quem não teve uma Export ou não tocou numa Export, é a bateria mais vendida do mundo. Tu encontra ela em diversos bares e ela é uma guerreira, é um tanque de guerra, uma bateria super versátil, super... As próprias empresas que colocam som em festa sempre tinham uma export lá para as bandas tocarem. Que é uma bateria que tem um ótimo som, é um custo-benefício gigante para isso, acabamentos lindos. Uma bateria, é isso que é importante, que tu possa montar e desmontar. E trabalhar com a importadora da Pearl no Brasil é ótimo, porque eles têm uma boa garantia, já precisei. Porque aconteceu, tipo, o cara levou a bateria pro sol, me deixou muito tempo, que seria um certo mau uso, e a empresa foi lá, recolocou todo... Ela tem uma garantia gigante, uma assessoria gigante. Tu quer peças diferenciadas. Eu comprei bateria com 2 tons, eu quero um outro tom. E a Pearl tem uma coisa incrível. A Masterworks, que é uma bateria que tu... a luthieria da Pearl. Tu manda fazer, se quiser mandar fazer com as tuas iniciais gravadas em cada tambor, tu manda fazer. Então, o baterista do Bon Jovi usa Pearl, nossa, para sacar o Tico Torres. Com certeza ele poderia usar qualquer bateria. E ele usa Pearl porque é não só a bateria que ele começou lá atrás, mas que tem o som que ele curte. Então, de todas as linhas da Pearl, eu te diria ali a Export, depois vem a Session, vem a Decades, depois vem a Session. E cada uma, nenhuma é melhor que a outra. Cada uma serve para um intuito. Por exemplo, a Decade é uma bateria de maple que tem uma relação 100% maple com casco fino. Uma bateria que tem um som gigante, é ótima para palco, em função disso. A Session já é mais indicada para estúdio, por quê? Porque tem birch na madeira, que é uma madeira que não vai ter uma ressonância tão grande, ela vai ser um som mais controlado. Aí misturado com mahogany, que é o nosso mogno, né? Que ele vai dar aquela curvatura de grave maior, né? Então a mistura dessas duas madeiras com o tipo de casco fino, com canoa flutuante, com a bucha de colocar onde vai o parafuso, é de latão. O cara que é técnico, o cara fica escutando, cara, porque é o cara que sabe a engenharia do instrumento, né? Precisa saber. Cara, e ainda com a visão de quem toca, porque tu é um especialista também no instrumento, na bateria, né? Então, cara, e o baterista sempre teve essa carência, eu sempre entendi isso. O guitarrista chegava na loja, testa uma guitarra aqui, coloca de lado, testa outra. Mas o baterista poucas vezes tinha, porque nas lojas tinha às vezes 1, 2 baterias montadas e não era nem para encostar às vezes nas lojas. Tu só tinha que ver ela e comprar sem tocar. Tu só podia tocar nela depois que tu tivesse comprado, né? Então eu sempre achei uma distância no instrumento bateria quanto a isso, né? E aí, cara, com esse teu conhecimento, eu deixo um convite às pessoas, quem quiser, quem é baterista principalmente, ou quem não é e quiser entender realmente do instrumento no detalhe do detalhe,
cara, te procurar lá na tua loja, inclusive, pra... Porque, certeza. né, ficou mais do que claro aí, cara, o conhecimento que tu tem, assim, e a experiência que tu tem com o instrumento. E depois que tu começa a conhecer cada vez mais e sentir as diferenças e ver que isso aí agrega muito pro cara que tá investindo ali no instrumento, para trazer um diferencial no som dele. Realmente, por isso existem essas mudanças. Não, e até mesmo essa tua ajuda para a pessoa escolher, porque às vezes a pessoa ela quer tocar um instrumento, quer tocar tem uma sonoridade na cabeça, né? Mas ela não sabe como explicar para ter esse instrumento para ela Exatamente. tocar. Então, conversando assim, né, contigo, tu consegue até auxiliar a pessoa a encontrar o instrumento praticamente perfeito assim para ela levar. E a internet também ajudou muito, porque tem muito material para poder conferir isso e aumentou o interesse do público, sabe? Principalmente os aplicativos que a gente tem, como Instagram, YouTube, os próprios canais das marcas já estão bem ilustrados com todos os produtos e nós que vendemos também aprendemos muito lá. Só que é legal muitas vezes está em inglês, né? Se o cara não é tão fluente em inglês, ele não vai pegar toda a informação. Mas muitas vezes tem uma tradução que é cultural mesmo. Que é nossa cultural, para os nossos estilos musicais. Que são bem diferentes. A gente tem muitos estilos musicais dançantes aqui no Brasil. E o cara vai pensar, pô, esse estilo fica melhor uma madeira mais birch, mahogany, do que um maple que grita tanto. Vamos analisar, vamos ouvir. Olha, eu te indicaria mais essa caixa, porque vai te dar uma sonoridade mais macia. Tu precisa de maciez, não precisa tanto de agressividade. Mesma coisa o cara do metal que precisa de um som super potente de caixa. Pegar uma caixa que vai ser muito macia para ele. Uma caixa de madeira, por exemplo. A caixa de madeira ela tem um som mais macio. A caixa de metal ela tem um som mais... A maior volume que tu vai ter de caixa e todas as gravações de rock que tu viu eram caixas de metal. Entendeu? Não eram muito caixas show. de madeira, entendeu? As caixas de Quem tá madeira. de fora não tem nem ideia que tem toda essa Não, eu digo, curadoria esse por trás. episódio, principalmente para quem é baterista, vai se deliciar com isso, porque vai encontrar aqui muitas informações que pelo menos desperta aquela curiosidade de ir vai procurar, ficar, né, né? cara? Mas E, eu e queria- hoje eu sou o queria- mensageiro do fim, tá? E eu tô curioso para ouvir quais são as dicas, cara. E, cara, que nós, na verdade, esse nosso episódio é o programa mais longo, cara, da nossa história aqui. Nós vamos chegar no 22º episódio, terceiro aqui. Cara, e assim, ó, foi muito bom sentar contigo para conversar, praticamente quase 30 anos depois, porque eu fui teu aluno lá em 92, cara. É verdade. Tu deu uma averiguada, foi em 92 Foi em mesmo. 92 lá que eu fui teu aluno, na época que, cara, eu chegava em casa, era 4 horas por dia, a gente tinha para estudar o instrumento, eu tinha os padzinhos de madeira com as borrachas, tinha a bateria, mas em função do barulho. Tu passava as coisas, eu estudava os rudimentos e tal. Nem sei porque eu estudava, mas cara, tinha que chegar tinha que chegar na velocidade, tinha que chegar na desenvoltura, isso, né? E, É a parte física do e a gente ia instrumento, que se tu construindo não tem, algo, na cara. hora tu não vai conseguir, né? Uma preparação, né? E isso aí que tu tá falando, vou deixar um puta recado aí, desculpe o palavrão, mas é isso aí mesmo. Pra galera que quer estudar música, se prepare para se dedicar, porque isso aí que vai fazer a diferença, vai fazer a tua assinatura. O músico, o baterista, ele é um atleta, é um cara que faz conta, é um cara que pinta, ele é um cara que interpreta, porque tudo isso faz parte da nossa arte. Sim, né? cara, e essa época aí que eu me dedicava, esse tempo, né? Eu acho que foi 1 ano, 2 que eu me dediquei mesmo. Foi o que fez hoje. Hoje não tem mais todo esse tempo para tirar, para ficar estudando o instrumento em si, mas foi o que criou essa musculatura Essa cultura, toda, né? cultura É uma para cultura. hoje a gente ainda continuar brincando, fazendo uns shows por aí, né, com banda e tal, e Sim. continuar, né, pelo menos em contato com a música, com a bateria, no meu caso. E tal. Essa época tinha muita coisa de grupo, né? Que eu acho muito legal. Que as pessoas vestiam o grupo, era importante. E hoje a gente tem muita informação e mais individualismo. Então, eu tô esperando que a nova fase seja a junção dos dois. Que aí tudo vai se amarrar, né? E volta pra potência de novo, Isso, total. Né? porque a gente precisa desse espírito que tu tava falando. Tu te preparava muito pra tua banda, cara. Hoje a galera se prepara muito pro individual, que hoje a gente tá vivendo o assunto individual, cada um com seu perfil, mostrando que sabe e tal. Sim, tu tocando contigo mesmo. Exatamente. Isso aí é uma parte que é importante também, entendeu? Mas eu acredito que o grupo pode mais. E no grupo tu toca menos. Porque tu tem que respeitar o outro. E aí que a arte fica bela.
Entendeu? E aí tu Quando- percebe aquele batera que começou a fazer aula, porque quando começa a tocar com a banda, ele quer fazer rolo, ele quer mostrar em tudo que mas que ele não tem a ajeita. consciência do espaço dele no grupo, né? Quando Até tu- o momento que ele começa a amadurecer, Isso, começa, né, a ficar mais por isso que responsável. fica gigante quando cada um faz a sua parte bem, com a responsabilidade do grupo inteiro. Aí fica gigante, são as grandes músicas que a gente ouviu aí todas as décadas, né, de cultura. Mas, cara, Sensacional. foi muito legal, assim, a toda a tua trajetória, cara, meus parabéns, assim, né, pela tua história de vida, assim, dedicada realmente à música aqui, de certa forma, né, música é um instrumento também, e agora também esse lado empreendedor, de certa forma, porque tudo se completa, né, Sim. tu vai vender, tu vai estudar, né, tu tem que se É tudo divulgar. pela música, né? No final é tudo pela arte, né? E a arte é uma coisa humana. Entendeu? É tudo adereço para que tu consiga se expressar, para passar a tua mensagem, né? Que é o que é mais importante na música. Maurício, deixa tuas redes aqui, cara. Convida o pessoal para te seguir aí, ver teus vídeos aí, que eu acho que é muito legal. Cara. Show de bola. Então, procurem no Instagram, no Facebook, Maurício Paz Meinert. E vocês vão achar lá os meus perfis no YouTube também, Maurício Paz Meinert. Tá tudo lá, tem muitos vídeos para curtir. A maioria são produções que eu mesmo fiz no meu estúdio. Eu gravo, eu mixo, eu cuido de tudo. A banda de um homem só, né? Hoje, principalmente. E eu tô vivendo justamente essa fase que a gente tá vivendo, desse individualismo, tentar aprender mais consigo mesmo. Mas quem sabe ali no futuro breve a gente volta a ter uma banda. Nunca se sabe, eu nunca digo nunca, entendeu? Tá certo. Eu tô vivendo uma outra fase agora, bem diferente daquela que eu vivi, que viajava muito, tocava com um monte de bandas e tal. Tem que ter esse equilíbrio, daqui a pouco aquilo que eu te falei, volta uma outra tendência, volta um outro empreendimento. A gente tem que sempre deixar aberto e aprender que às vezes não é uma finalização que a gente recebe. Entre aspas, mas é um aprendizado de cada fase que tu leva pro futuro e nunca acaba. Beleza. Muito bom, Então tá, cara, te agradeço a tua participação, Legal. foi muito legal, assim, vai ficar registrado no YouTube, né? Então, da minha parte, obrigado mesmo, cara. Obrigado a vocês que estão fazendo um trabalho gigante aí, que eu realmente fico muito satisfeito, agradecido de coração. Mas não só isso, eu acho que toda a sociedade agradece a vocês trazer personalidades que possam trazer informações para ajudar de alguma forma quem gosta de assistir os podcasts, assim como eu assisto todos. É isso aí. Show de bola, isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Esse programa aqui muito especial. Só lembrando, né? Segunda-feira tem mais, então nos acompanhem no Portal A10, também no canal 14 da NET, no Spotify e aqui no YouTube. Você que quer acompanhar também aquele spoiler do próximo programa, segue a gente aí no @Clube do Sucesso oficial dentro do Instagram. Assim vocês podem ter acesso às informações. E nos acompanhem, mandem mensagem, comentem, porque é isso que nos motiva a estar aqui com vocês todas as semanas. E também, claro, né, Juliana, o aprendizado que a gente tem em cada um desses programas, porque a gente aproveita também para aprender muito, compartilhamos conhecimento a partir daquele que nós também recebemos. Então, pessoal, uma ótima semana a todos, até o próximo programa.